A paz do Senhor, sintonizados. Estamos em mais um episódio do nosso podcast Na Frequência do Céu. Hoje é um dia especial para nossas vidas. Estamos recebendo aqui uma convidada ilustre, uma jovem cheia do Espírito Santo, uma jovem que carrega algo diferente para a nossa nação. Eu quero convidar você a calar todas as vozes agora no mundo espiritual e se conectar naquilo que é eterno. Deus tem uma palavra revelada para o teu coração. Eu quero te pedir agora a concentração, porque Jesus hoje ele vai te reposicionar. Há um tempo de posicionamento para a nossa geração. E eu creio que aquilo que Deus vai derramar na nossa mesa neste dia de hoje vai alcançar a sua vida, vai alcançar a sua casa. A mensagem que sairá daqui deste lugar vai alcançar a sua família e vai te posicionar e abrir os seus olhos espirituais. Eu quero hoje apresentar a vocês a nossa convidada, a Maria Marquezine, a Manauara, por enquanto, né, Maria? Carioca e está agora residindo em Manaus. Sim. Maria, conta um pouco, Maria, da sua história pra gente. Nós queremos conhecer essa Maria. Você teve lá terça-feira, você não teve a oportunidade de se apresentar tanto, mas eu tenho certeza que quem estava lá tem um desejo sim de te conhecer, o desejo de conhecer quem é essa jovem, um pouco da sua infância, um pouco da sua história, quantos anos você tem, se está solteira, se está casada. Conta um pouco pra gente, Maria. Gente, paz do Senhor, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, me senti muito honrada e que Deus abençoe você que vai assistir esse podcast, acredito que vai edificar muito a sua vida, porque tudo que o céu liberar aqui vai de encontro a você, que está precisando ouvir essa palavra. Então, eu tenho 28 anos, né, eu sirvo ao Senhor desde nova, desde moça. Comecei meu ministério cantando, não comecei pregando. Nossa. Eu fazia culto na escola, né? Eu me lembro de ir estudar, ir no recreio, reunir a galera e começar a cantar ali, e a diretora chorar. E o meu ministério começou debaixo de muita dor, né? Eu lembro que eu tinha depressão na época, meus pais não eram crentes. Eu ia para a igreja porque a tia das crianças passava lá em casa, me buscava, me levava para a igreja. Comecei na Deus é Amor, cantando na Deus é Amor. Mas eu sempre tive muita fome de Deus, muito desejo de conhecer a Deus, sabe? E eu me lembro que num culto, né, da minha igreja, o Senhor tinha usado uma irmã para mim, para dizer que Deus tinha algo na minha vida e que eu era escolhida desde o ventre da minha mãe. Quantos anos isso? Isso quando eu tinha uns 10 anos. Sim. Desde pequena, Deus sempre usava as pessoas. Marcada, né? Sempre para poder falar. Sempre na rua, no ônibus, Deus sempre falava. E eu me lembro que eu ia para a igreja não porque minha família me levava, mas porque Deus sempre tocava no coração de um pastor, de uma missionária, para poder me chamar. E assim eu fui conhecendo Jesus. Fui me achegando a Jesus. E eu me lembro que, certa feita, nós nos mudamos para outra casa. Minha mãe tinha ido pular carnaval. Sim. Eu estava um pouco fria na fé porque houve uma mudança de igreja, né? Então eu tinha parado de ir para a igreja. No dia que a minha mãe foi pular carnaval, uma irmã da igreja passou no portão, me fez o convite para mim e para o meu primo, para a gente poder ir para o culto. E eu fui para o culto. Minha mãe foi pular carnaval e fui para a igreja. E no caminho culto, diferente, né? Diferente. E no culto o Senhor me visitou, né? Eu renovei minha aliança com Jesus. E desde então comecei a caminhar, comecei cantar na igreja. E o meu sonho era ser batizado no Espírito Santo. Via todo mundo falando em línguas e eu falava, eu preciso falar em línguas também. Forte. Eu falava, meu Deus, que Jesus é esse que não me batiza, Jesus? Eu quero que o Senhor me batize também. Quantos anos você foi batizada, Maria? Com 15 anos de idade. Assim, eu fui selada quando era pequena, selada, mas não falava em línguas, né? Eu sentia a presença de Deus, mas ainda não tinha sido selada com línguas de fogo. Sim. E eu me lembro que foi numa campanha que teve lá na igreja, de 7 dias. Sim. Aí o pastor falou, vem, não faltem, porque Deus vai falar com vocês. Aí teve o primeiro dia, Deus não me batizou. Segundo dia, Deus não me batizou. Terceiro dia, Deus não me batizou. Igual na mãe, né? E os jovens da minha igreja, tudo falando em línguas. Eu falei, meu Deus, Senhor, eu preciso ser batizado, eu preciso ser cheia da Tua presença. E eu me lembro que eu queria ser cheia de Deus porque eu tinha um vazio dentro da minha alma. Um vazio muito grande. Eu tinha um vazio que só o Espírito Santo podia preencher. Eu comecei a pedir, e no 7º dia, a irmã da minha igreja veio e falou, fecha o olho, tem uma bola de fogo na tua frente. Meu Deus. Irmão, quem é vaso vai entender o que eu tô falando, a irmã do né? mistério, né? Quem é vaso vai entender o que eu tô falando, né?
Eu lembro que eu fechei o olho e ela falou, começa a falar glória, 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 glória. Rapaz, quando eu abri o olho, eu já estava no altar falando em língua estranha. Meu Deus. E sendo batizado. Experiência. Foi poderoso. E desde então comecei a ter muitas experiências no mundo espiritual. Assim, o Senhor abriu minha visão. Muito cedo. Muito cedo, muito cedo. Só que as perseguições no mundo espiritual eram constantes, Sim. sabe? Os demônios me perseguiam muito. E eu me lembro que a guerra na minha casa só piorava. Sim. Minha mãe, como não era crente, começou a me proibir de ir para a igreja. E ela começando a me proibir de ir para a igreja, comecei a ficar triste. E a depressão começou a tomar conta do meu coração, até que eu tentei suicídio. Sério? Né? Tentei suicídio. Você tinha E na quantos época... anos? 15 anos ainda? Uns 16 anos, por aí. Sim. E na época não era iPhone, né? Era Android. E minha mãe tinha quebrado o chip para mim não ter contato com algumas pessoas da igreja. E eu falei, eu vou me matar, eu não aguento mais. Eu vou parar aqui para te fazer Sim. para você liberar uma mensagem, Sim. porque com certeza tem muitos pais hoje nos ouvindo, né? Sim. Vai ouvir essa mensagem. Qual o recado você dá para esse pai, para essa mãe, que tem como forma de punição punir seus filhos de ir para a igreja? Porque você está falando aí, eu estou me identificando. Sim. Eu já fui proibido de ir para a igreja, né? E os pais, eles acham que tirando aquilo que o adolescente, o jovem mais quer, vai adiantar alguma coisa, né? Fala assim em termos da Bíblia, de Jesus, né? Sim. E hoje, qual a mensagem você liberaria para esse pai, para essa mãe, ou para esse adolescente que está sendo proibido de ir à igreja porque foi reprovado na escola, porque está de castigo, e isso veio com uma forma de castigo? Qual a palavra que você dá para os pais e para o adolescente que está de castigo e não está podendo ir à igreja? A Bíblia diz, né? Ensina o caminho, ensina a criança o caminho que deve andar. Eu acho assim que proibindo o seu filho de ir para um culto, você está tirando ele do altar. Sim, né? Eu vou te contar uma experiência própria aqui. Minha tia, meu primo, queria viver na igreja. E minha tia começou a proibir ele de ir para a igreja. O que ele fez? Ele entrou pro crime. Nossa. Isso aqui é experiência viva. E hoje em dia ele está no crime e ela chora para ele poder ir para a igreja. E ele fala para ela, você me proibia de ir para a igreja. Nossa. Então, assim, se o seu filho não está indo bem na escola, se o seu filho reprovou, coloque ele para estudar, mas não tire ele do altar, não tire ele do culto. Porque ele no culto, ele vai ser cheio. Ele no culto, ele vai ouvir uma palavra que ele vai se conscientizar de que ele precisa estudar para a melhoria do futuro dele, sabe? Existem pais que acham que tirando os filhos da igreja vai ajudar o filho a focar na escola, mas na verdade vai piorar, porque esse mundo já é do maligno. Se seu filho tem fome de Deus, tem sede de Deus, é na igreja que você deve colocar ele. Sem Jesus, né? Como é que uma pessoa precisa melhorar e você vai tirar aquilo que pode fazer essa pessoa crescer, né? Sim, eu nunca vi ninguém crescer sem Jesus, entendeu? O futuro do teu filho depende de Jesus também. Então o segredo do crescimento é Cristo. É Cristo, não tira o Isaac do altar não, amarra ele no altar. O altar vai liberar tudo para ele. Claro, você coloca ele para estudar, tem que educar, mas quem vai preparar tudo é o Senhor. Essa experiência sua do batismo com o Espírito Santo. Eu, como líder de adolescente, eu tenho visto que muitos adolescentes falam assim, meu líder, eu oro e nada acontece. Qual é a palavra que você tem para esse adolescente, para esse jovem que tem buscado ser batizado no Espírito Santo? Conta um pouco como foi esse processo do batismo, a experiência, né? Porque não existe nada melhor do que a sua própria experiência sendo contada, né? Não tem coisa melhor. Eu lembro que eu tinha sido selada pelo Espírito Santo. Eu sentia, eu chorava, eu rodava, eu pulava, mas não falava em línguas. Só que todas as noites, quando eu ia dormir, a minha mente falava uma língua estranha. Nossa! Sim, falava. Então, assim, eu só precisava colocar para fora. Às vezes você foi batizado, mas isso precisa ser ativado dentro de você. E por que não foi ativado? Porque você tem medo, tem insegurança. Tem gente que fica falando assim, se eu falar em línguas as pessoas vão me julgar. Será que o que eu estou ouvindo na minha cabeça é voz estranha? Mas não, é a voz de Deus. Se você quer ser batizado, seja constante em oração, sabe? Seja constante em oração. Eu conheço pessoas que foram batizadas enquanto dormiam. Nossa. Conheço pessoas que foram batizadas enquanto trabalhavam, sabe? Porque Deus, quando Ele quer te visitar, Ele te visita onde você estiver. Basta você ter um coração aberto. Basta você estar pronto para esse batismo de fogo, sabe? Existem muitos jovens que realmente oram para ser batizados. Eles me procuram no Instagram para falar isso. Eles falam, acho que Deus não está me ouvindo. Meu Deus. E quando menos espera, Deus batiza. Meu Deus. Deus batiza. Você é um escolhido do Senhor. E o prazer de Deus é te batizar, sabe? Porque o fogo, ele purifica.
Ele tira o pecado, ele aviva a sua fé, aviva a sua alma. Então, o prazer de Deus é ver você sendo cheio do Espírito Santo, porque existem pessoas que precisam de droga, bebida, de mundo, mas nós só precisamos ser cheios para sentir o que nós sentimos, que é o poder de Deus. Gente, olha, eu tenho certeza que você tá aí. O Val vai estar falando com Maria, mas não falou qual é o tema, não falou o que é que eles vão dizer sobre hoje. Eu quero te dizer que o nosso tema hoje é Ekbalo, comissionados para uma grande obra. Esse é o nosso tema do nosso podcast. E Maria está trazendo hoje muitas experiências de vida, né? Do que ela tem se movido nesse tempo com Deus. Sim. Maria é uma pessoa, uma jovem que, por mais que tenha pouca idade, gente, é uma menina que já rodou muitos países, né? Então, ela tem autoridade sim para falar sobre Ekbalo, ela tem autoridade sim para falar sobre comissionamento. Eu tenho certeza que ela tem se movido nesse tempo por conta de uma palavra que Deus tem dado a ela. Sim. Mas, Maria, para que a gente chegue nesse processo, porque hoje as pessoas estão vendo uma Maria pronta, né? Sim. Uma Maria que faz o fogo descer, uma Maria que... Ou eu digo para você que depois daquela mensagem de terça-feira, você ativou muitas adolescentes naquele lugar. Mas só que elas precisam entender, os adolescentes precisam entender, os jovens, que para Maria estar onde está hoje, a Maria passou por processos. Sim. Então, existia crises existenciais em você, Maria? Muitas crises, muitas crises. A pior crise que eu passei foi não ter os meus pais na igreja. Sim. Entendeu? Então, assim, quando chegava na igreja, dia dos pais, dia das mães, eu ficava muito mal, ficava muito triste. Mas Deus sempre dizia que ia alcançar a minha casa, que Ele era o meu pai, sabe? Só que, independente disso, eu nunca fui movida pela realidade da minha casa ou da minha família. Gente, eu estou escrevendo meu livro e eu falo sobre isso, que o que me manteve viva em Deus foi o fogo. Nossa. Que eu tinha dentro da minha alma. Foi o fogo. Eu lembro que antes de eu pregar lá fora, eu comecei pregando na minha escola, comecei pregando para os meus vizinhos e comecei pregando na minha igreja, sabe? Hoje em dia muitas pessoas querem ser enviadas para a África, mas a sua África é onde Deus te plantou. Nossa. É ali que vai começar. Eu comecei, gente, pregando com um balde, uma colher de pau. Eu fazia culto e os meus vizinhos saíam para fora para ouvir eu cantando, eu falando de Jesus. Houve sim um processo de crise de identidade, muito processo complexo de inferioridade, rejeição. Eu achava que Deus não tinha um chamado para mim, um ministério para mim. Só que isso tudo Deus foi tratando e foi curando, sabe? Porque para você falar para alguém, acredita no que Deus tem para você, você precisa ter respaldo para isso. Isso. Sabe? E o primeiro a acreditar no que Deus tem para você precisa ser você. E para eu chegar onde eu cheguei, eu precisei acreditar naquilo que Deus tinha para minha vida. Então, o que é que a gente entende hoje, né? Hoje eu vejo pessoas querendo ter um altar externo, mas Sim. não ter um interno, né? Sim. Antes de você querer curar, você precisa primeiro ser curada. Por isso que eu estou Sim. falando para você, né? Os processos internos que você já passou, crises existenciais, problemas com paternidade. Você já chegou a ter muito problema com paternidade? Muitos problemas. Como foi sua criação com seu pai e com sua mãe? Você poderia falar um pouco? Minha mãe, como não é cristã, né, não ia para a igreja. Meu pai, ele oscilava. Né? Um dia ele estava na igreja, outro dia ele estava bebendo, então ficava aquela oscilação. Só que, graças a Deus, eu nunca olhei para aquilo que ele fazia, sabe? Eu olhava para ele como um pai. Só que, mesmo assim, eu me sentia vazia, sabe? Porque Deus, de fato, foi o meu pai. Sim. Quando eu tentei suicídio, Deus falou para mim que ele era meu pai. E eu vi Deus arrancando uma dor dentro de mim, sabe? Causada pela falta da paternidade. Nossa. Sabe? Eu me apeguei tanto a Jesus ao ponto de fazer dele o meu melhor amigo. Tudo que eu tinha. Muito bom. Tudo que eu tinha, sabe? Eu tinha um pai e tinha uma mãe. Mas mesmo eu tendo um pai dentro de casa, era como se eu não tivesse um pai dentro de casa, sabe? Porque os conselhos que eu precisava ouvir do meu pai, eu ouvi da boca de Deus. Meu Deus. A orientação, a exortação que eu precisava ouvir da boca dos meus pais, eu ouvi da boca de Deus. Por isso que eu falo que Deus me instruiu em tudo, sabe? E eu não culpo os meus pais por eles não terem me ajudado de alguma forma, porque eles eram feridos, sabe? E eu aprendi que pessoas ferem pessoas, sabe? Hoje em dia eu perdoei eles, eu amo meus pais, Deus me livre, eu oro para que o Senhor os alcance. Mas o Senhor, em determinado momento da minha vida, Ele se fez muito presente, continua se fazendo presente. Tudo que eu sei, tudo que eu sou, eu aprendi de Deus, sabe? De Deus e pessoas que Ele colocou no meu caminho para me ensinar. Porque às vezes a gente não entende, né? Alguém não sabe dar o que nunca recebeu. Yes. Sim.
E quem sabe que você que está nos ouvindo, nos assistindo agora, você tem problemas com paternidade também, né? Às vezes seu pai não é um pai presente, às vezes você é um órfão de pai vivo. E às vezes seu pai não sabe dar porque ele também nunca teve, Nunca né? teve. Então, um exemplo muito bom que Maria está nos dando aqui hoje nesse podcast é a referência de pai dela foi Cristo, né? Quando o Sim. pai terreno, eu aprendi isso com você aqui agora, quando o pai terreno falha, É. o pai celeste entra em ação. Sim, É isso, sim, Maria? sim. Tem uma palavra que eu amo quando Jesus diz para os discípulos: não vos deixarei órfão, Meu voltarei Deus, para isso é vós. forte. A orfandade provoca em você muitos traumas. Você quer se isolar, você não consegue ter comunhão com as pessoas por conta da orfandade, Nossa. sabe? Mas a paternidade de Deus me ensinou a ter comunhão e me ensinou a amar os meus pais como eles são, Sim. sabe? Me ensinou a respeitá-los, né? Eu vim de uma criação diferente, eles vieram de outra criação. E Jesus sempre foi me mostrando que eles são assim, que eles eram assim não porque eles queriam ser, né? Mas foi por causa de um trauma, abuso sexual, rejeição, sabe? Só que o Senhor falou para mim: eles carregam essa maldição, mas você não vai carregar porque isso parou em você e foi quebrado em você. Meu Deus, isso é muito bom. Suas dificuldades para ser crente dentro de casa, carregar a arca sozinha. Me conta como foi isso, Maria. Muita dificuldade, porque eu me lembro de um lado, meu pai ouvindo música do mundo e eu ouvindo louvor. De um lado, minha mãe ouvindo música do mundo, minha mãe indo pra festa e eu orando dentro do quarto. Então, assim, desde muito nova, eu sempre orei por um avivamento. Sim. Desde muito nova, eu sempre orei por um avivamento. Eu desafiava Deus de todas as formas. Eu falava: Deus, ou o Senhor me enche ou o Senhor me mata. Nossa, bem ousada, isso, né? Sim. E isso fazia com que Deus inflamasse algo dentro de mim tão forte que quando eu olhava para meus pais bebendo, indo para o mundo, ouvindo música do mundo, eu não sentia prazer nenhum. Sim. Eu não sentia vontade, de verdade. Porque eu estava tão enraizada com Cristo que aquilo para mim era insignificante, sabe? E eu falava para eles: isso é tão vazio. Vocês vão para a festa e vão voltar vazios, sabe? E eu aprendi uma coisa: você chuta o balde, depois você vai ter que buscar o balde de novo. Então eu sabia que se eu fosse pra festa com eles, ou se eu ouvisse uma música do mundo com eles, amanhã ou depois eu ia estar lá arrependida, vazia, porque o preenchimento que eu precisava sentir só vinha da parte de Jesus. Eu via que eles eram vazios. Então eu firmava meu coração em Deus, buscava, orava, para que o Senhor não me deixasse me corromper. E o meu testemunho, guarde isso, o meu testemunho dentro da minha casa fez com que a minha família se rendesse ao Senhor. Fez com que eles vissem Jesus na minha vida, sabe? O seu testemunho não é nem aquilo que você prega, mas é aquilo que você faz, é como você se importa. É quando você tem a oportunidade de sentar na mesa e você levanta da mesa porque você tem um princípio, Sim. sabe? Então isso é muito lindo. Eu falo isso porque hoje eu vejo muita gente dar desculpa, né? Sim. Hoje eu vejo muitas pessoas... Muita a Bíblia gente. fala assim que os pais comeram uvas verdes e botaram nos seus filhos. Mas só que Deus falou: nunca mais isso vai ser dito em Israel. Aquele que peca morre. Aí. Né? Porque hoje eu vejo muitos adolescentes, muitos jovens: eu não vou ser crente porque na minha família ninguém é crente. Eu sei que existe sim essa dificuldade para um adolescente se afirmar, para um jovem se afirmar. Mas eu acho que isso não é uma desculpa para você se posicionar na sua casa, para você se posicionar no meio da sua família. Então é só para vocês entenderem, né, que na vida de ninguém eu creio que foi fácil. Não. E ainda mais para você crescer em um lar onde muitas vezes a promiscuidade, a prostituição... Tudo é questão de escolha e decisão. Isso. Daniel decidiu. Meu Diz que Deus, Daniel muito decidiu não se contaminar. Ninguém obrigou Daniel. Daniel não se contamina, não. Partiu dele. Isso é bom. Isso parte dentro de você. Quando você conhece a Deus, você não quer sentar na mesa. Você não quer ser como eles, sabe? Porque você é diferente. Você está na Babilônia, mas você não é da Babilônia. Você é de Jerusalém. Maria, quem é o modelo para você de missão? Cristo, sem dúvidas. É mesmo, Maria? Cristo é o maior modelo de amor, de serviço, compaixão, de missão. Cristo. O sacrifício dele na cruz foi o ápice da missão, Sim. sabe? E a missão de Jesus não começou na terra, ela começou no céu. Ele foi enviado na terra, comissionado, com propósito na terra. Então, quando eu olho para Cristo, eu vejo um missionário nato. Nossa. Alguém que não olhou para a circunstância. Alguém que atravessava de barco só para resgatar uma alma, se possível for. Alguém que foi aos confins da terra, deixando legado, resgatando pessoas, sabe? E o que Cristo tinha não parava só nele, mas era um legado contínuo. Muitas pessoas davam continuidade. O gadareno deu continuidade, sabe? O leproso, o cego, todo mundo deu continuidade.
Ele é o maior exemplo. Olha, o que é que mudou em você depois do seu encontro com ele? O que você acha? Qual foi a maior mudança que você acha assim, cara, eu tinha isso aqui, eu tinha esse problema, eu tinha essa dificuldade, mas quando eu encontrei Jesus, a minha vida mudou assim, literalmente, sabe? Eu sei que não existe uma transformação iFood, né? Da noite pro dia. Mas aquela experiência, assim, tipo assim, poxa, ele me marcou. Qual idade, quando foi isso, dessa experiência, desse encontro com Deus? Você falou sobre as línguas estranhas, o batismo com o Espírito, mas eu falo o encontro real. Você fala assim, é isso mesmo que eu quero. Olha, isso é muito emocionante, dá até vontade de chorar. Eu carregava muita culpa, muita rejeição, muita culpa. E eu achava que eu não era digna, sabe? Eu achava que eu não era digna porque eu cresci ouvindo muitas palavras da boca dos meus pais que me feriram muito. Então eu achava que não era digna. Até que teve um dia que eu estava no monte. Eu, mesmo com o chamado que eu tenho hoje, gente, eu carregava muita culpa, muitas dores dentro de mim. E eu lembro que eu estava no monte e Deus usou um profeta de longe. Sim. Deus não deixou o profeta ir embora. Ele era do Espírito Santo e eu estava no Rio de Janeiro, no monte. E ele subiu no monte e ele falou, eu ia embora, mas Deus não deixou ir embora, porque Deus falou para mim que era para mim subir o monte, porque tinha alguém aqui me esperando. Nossa. E quando ele botou a mão no meu ombro, ele falou assim, a culpa não é sua. Ele falou, a culpa não é sua, eu te amo, eu sou teu pai. E ali foi onde o Senhor me tratou e curou as minhas feridas, sabe? Porque eu achava que não era digna de ouvir da boca de Deus que eu era filha dele, sabe? Por conta das coisas que eu ouvi e do lar que eu cresci, sabe? E foi onde eu tive encontro real com Deus. Eu tive encontro real com Deus não foi quando eu marchei, não foi quando eu rodei, não foi quando eu falei em línguas. Foi quando eu descobri quem eu era em Deus e o que eu carregava nele, sabe? Foi quando Deus se apresentou como um pai para mim. Porque existem pessoas que têm chamado, têm tudo para crescer, mas não cresce porque se apega ali na dor. Eu lembro de uma oração que Jeremias falou para Deus. Jeremias falou, Senhor, cura-me e eu serei curado. Salva-me e eu serei salvo. Porque eu sou profeta, mas eu estou ferido. Meu Deus. Eu sou profeta, mas eu estou machucado. E como que eu vou profetizar, Senhor, se eu estou sangrando? Algumas vezes Deus vai te usar sangrando, sim. Meu Deus. Mas outras vezes você vai ter que sentar e pedir para Deus te curar. Senão tu sangra em cima das outras pessoas. E foi necessário Deus trocar a minha identidade, porque eu tinha uma identidade muito deturpada, gente, muito ferida, sabe? E o Senhor se apresentou para mim como cura. Foi aonde eu fluí no ministério. Rapaz, você falou algo muito forte, tá? Porque hoje o que eu tenho mais identificado nesse tempo são pessoas feridas com o microfone na mão. São pessoas exercendo o ministério, exercendo o chamado também, né? Exercendo o ministério com problemas de paternidade, problemas com perdão, problemas com pai, com mãe. Sim. E só mudou a fuga, né? No mundo a fuga era uma bebida, hoje a fuga é o microfone. A fuga hoje é um microfone. Só mudou agora, antigamente era uma fuga secular, hoje é uma fuga gospel. Sim. Né? Mas não param para tratar o verdadeiro sentido da dor, né? Não param para tratar. E isso é muito perigoso, porque Naamã, ele era comandante do exército do rei da Síria. Através dele, Deus dava livramento para o povo. Mas quando Naamã entrava dentro de casa, Naamã estava leproso, sabe? Quando Naamã tirava as armaduras, Naamã estava leproso, sabe? Quem via Naamã do lado de fora, usava Naamã porque Naamã trazia barulho para o culto. Naamã virava o culto. Naamã revelava, Naamã pregava, tinha uma boa oratória, mas Naamã era leproso. E quem tem coragem de tirar a armadura para mostrar onde está a lepra? Meu Deus, é forte. Quem tem coragem, e não é para te expor, é para te tratar. Meu Deus. Porque às vezes você está se escondendo atrás do teu chamado, mas tu não está tratado. Meu Deus. Sabe? E o fogo de Deus não é para você se esconder nele. É para você ser tratado. O fogo de Deus não é só para você mostrar que você é cheio, que você é vaso, mas é para você ser transformado. Meu Deus. Sabe? Eu tenho percebido muito isso, né? Porque a gente percebe que às vezes as pessoas ultrapassam o processo, né? Sim. Não querem viver o processo. As pessoas querem o resultado do processo, sim, mas não querem passar pelo processo, né? Sim. Não querem passar pelo deserto, não querem passar pelos 7 mergulhos, mas já querem estar, né, efetivos numa obra, já querem um cargo, já querem um microfone, sem ser curado ainda, né? Então há um grande perigo, né, de um líder curado, de um ministro curado, ou de um líder enfermo, de um ministro enfermo. Muito perigoso. É um perigo muito grande, né?
Então, qual é a palavra, então, que você daria para esse líder, né? Que permite, né, a sua ovelha, para esse líder que permite o seu discípulo, né, estar, né, desenvolvendo o ministério de forma errada por conta de uma ferida que não foi curada ou tratada, ou até essa pessoa mesmo, porque eu tenho certeza, Maria, Sim. que essa mensagem vai alcançar corações. Sim. Eu tenho certeza que durante estamos aqui fluindo com Deus, vai ouvir alguém que vai assistir essa mensagem e vai se identificar. Sim. Cara, realmente eu preciso parar. Sim. Eu preciso parar, eu preciso tratar isso, eu preciso curar isso, eu preciso fazer o caminho de volta. Tem alguém aqui, tenho certeza, que vai Sempre ouvir tem. que precisa fazer esse caminho de volta. Você fez esse caminho, Maria? Fiz. Eu tive que fazer esse caminho. Para mim foi difícil, viu? Porque quem tem chamado, né? Quem prega, quem canta, geralmente não quer reconhecer que precisa sentar para ser curado e para ser tratado. Eu tive que fazer esse caminho de volta. O caminho do perdão, o caminho da reconciliação. Porque às vezes tu tá ali pregando, tu tá ali exercendo o teu chamado, mas tu tá perdido. E é possível se perder exercendo aquilo que Deus te entregou. Meu Deus. É possível se perder sim, sabe? É possível pregar e voltar para casa e querer se matar. Meu Deus. É possível profetizar cura na vida dos outros e quando voltar para casa, estar sangrando, sabe? Porque você apresenta muito para os outros o Deus que você prega, mas você não apresenta para você quem é o Deus que você prega para as pessoas. Ontem eu conheci uma pessoa, uma missionária, que ela falou para mim: eu tentei suicídio, eu não tenho mais prazer pela vida. Ela falou: eu servi a Deus por muitos anos, isso me quebrou de tal forma. Ela falou: eu servi a Deus por muitos anos, mas eu não tenho mais prazer pela vida. Sabe? Por quê? Porque a gente se preocupa muito em apresentar Deus para os outros, mas no nosso processo a gente não conhece a Deus. Meu Deus. A gente não conhece o Deus Pai, a gente não conhece o Deus que fecha, porque quando Ele fecha a gente quer virar a cara. A gente não conhece o Deus que cura, porque a gente quer ser vaso na vida dos outros. Então, assim, se você está passando por esse processo de depressão, de crise de identidade, peça ajuda. A primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer que você precisa de ajuda, sabe? Eu fiz terapia, foi necessário fazer terapia. E eu tinha muita dificuldade de falar que eu precisava de ajuda. Eu guardava tudo pra mim e aquilo ia se transformar, às vezes, numa doença, sem perceber. Maria, eu vou te falar algo muito forte. Você tá falando aí, o Espírito Santo já vai me dando notas. Sim. No meu espírito. Eu quero falar com você sobre um avivamento. Avivamento. Um avivamento. E esse avivamento, foi engraçado que, não sei se foi Ageu, foi Abacuque, que pediu para Deus avivar a tua obra, aviva a tua obra. E o avivamento que ele esperava era outro, porque ele começava a comparar a história Sim. dele com o que o povo estava vivendo. Aí Deus falou assim, o avivamento que eu vou fazer com esse povo é 70 anos de cativeiro. Olha. Ele esperava uma resposta, Deus deu outra, totalmente diferente daquilo que ele esperava, porque eu creio que aquele que fez a cura, ele mesmo sara, né? Sim. E o drama da cura de Deus, Maria, é que a ferida, às vezes, é feita pelo próprio Deus. Uau. Isso é muito forte. Peguei. É muito forte isso. Peguei. Porque, é muito incrível isso, porque Deus, ele sabe tirar as apostasias do nosso coração. Sim. Deus, ele sabe tirar aquilo que está dentro de nós enraizado, que precisa ser arrancado. Sim. E às vezes as pessoas não permitem que isso aconteça durante o processo, né? Sim, tem uma palavra que eu carrego muito comigo, techuvá, que é voltar ao ponto de partida. Uau. É voltar aonde você começou. E Deus fazia isso com o povo. Voltar ao início de tudo. Sim. Todas as vezes que Deus levava o povo ao cativeiro, era Deus dizendo para eles: eu quero que vocês voltem a me buscar como vocês me buscavam antes. Meu Deus. E isso não se trata de um templo bonito, de uma roupa bonita, mas é voltar à essência. Uau, Maria. Sabe? É voltar a me buscar não por aquilo que eu faço, mas por quem eu sou na vida de vocês. Sabe? Por diversas vezes o povo no cativeiro pediu a morte, Deus não deixou o povo morrer. Por quê? Porque o cativeiro não mata. Ele te ensina e ele te traz de volta para a rota do teu propósito. Sabe? E o avivamento é isso. O avivamento é dor, sabe? Todas as vezes que Deus queria trazer um avivamento no meio do povo, vinha por meio da dor. Meu Deus. Porque a dor nos impulsiona a buscar o rosto do Senhor. Uau. Sabe? Eu aprendi uma coisa, que avivamento não é entretenimento, avivamento é transformação. Isso, de dentro para fora. De dentro para fora.
Você quer conhecer uma pessoa avivada, vê se ela perdoa. Meu Deus. Você quer conhecer uma pessoa avivada, vê se ela tem fruto. Uau. Senta com ela, vê se ela vai falar mal da vida de alguém ou se ela vai falar da Bíblia. E isso é uma pessoa avivada, sabe? Avivamento não é barulho. Avivamento é arrependimento. Meu Deus, Maria. Sabe? Eu me lembro de Jonas, quando Jonas chegou em Nínive, ele nem queria ir. Sim. Nem queria ir, mas se ele não fosse. Quando ele chega, prega, o povo se arrepende, o rei se arrepende, o povo ora, jejua e clama ao Senhor. Sim. Mas começa pelo arrependimento. Sim. O avivamento começa quando você denuncia aquilo que te afasta de Deus. Meu Deus. O avivamento começa quando você reconhece que você não é mais o mesmo na presença de Deus. Que você vive no ativismo religioso. Meu Deus. Você pega a sua Bíblia, você vai para o culto para mostrar que você está indo para a igreja. Você pega o seu devocional, você faz para mostrar que está fazendo um devocional. Mas o avivamento de verdade, ele vem de dentro de você. É onde você não precisa forçar para o céu abrir. O céu abre se você precisar fazer uma força, porque ele já está ativado dentro de você, sabe? É através do arrependimento. Eu creio muito assim, Maria, sobre um avivamento que vai começar pelos alicerces. Sim. O avivamento começa primeiro pelos alicerces, né? Os fundamentos. Sim. Porque Deus ele não vai construir em alicerces que ele mesmo não edificou. Eu vou de novo para você ouvir. Deus ele não edifica em alicerces que ele mesmo não mexeu. Se não foi ele que colocou, se não foi ele que edificou, ele não vai construir. Tem muitas pessoas querendo que Deus faça algo em algo que ele mesmo não edificou. Uau. Porque antes de Deus fazer, ele primeiro tem que criar uma estrutura. Sim. Tem pessoas querendo receber, tem pessoas querendo viver sem ter estrutura. É verdade. O que estamos falando sobre cura, sobre questão de perdão, Sim. questão de amor ao próximo. Eu vejo muitas pessoas querendo avivamento que não perdoa, Sim. não fala com seu irmão dentro da igreja, não ama o seu próximo, não é submissa ao seu líder. Não tem. Itinerantes pregando avivamento que não... Isso aqui serve para você. Que não pede a bênção ao pastor. O pastor não sabe nem onde está. É verdade. Sai fazendo agendas. E o líder espiritual, né? Pessoas querendo avivamento e pregando sobre avivamento que não tem uma cobertura espiritual. Não o que, tem. é que você fala para mim sobre isso? E assim, eu aprendi uma coisa, que você precisa ser enviado com propósito. Você precisa ser enviado com um destino. Sim. Sabe? Existem pessoas entrando em portas que Deus nem mandou entrar. Sim. Acessando lugares que não foi Deus que colocou, mas que foi o homem que Sim. colocou, sabe? Pela fome e pela sede de crescer, de ter, sabe? Mas o maior avivamento, ele acontece debaixo da obediência. Sim. É você respeitando quem veio antes de você, quem construiu antes de você, sabe? Se eu tô onde eu tô foi porque eu parei para ouvir muitas pessoas que vieram antes de mim. Meu Deus. Se eu estou onde eu estou foi porque eu parei. Eu tive que parar. Quantas vezes eu quis pregar e o líder me puxou. Alguém sentou e conversou comigo e disse, para, senta para ouvir. Senão tu não vai construir, tu não vai conseguir manter o que Deus está fazendo, sabe? Então o conselho para você o maior sinal de que você é escolhido pelo Senhor, que você é um crente avivado, é quando você se submete à vontade do Senhor e da sua liderança. É quando você senta para ouvir, sabe? Vai ter momentos que você vai querer falar e o Senhor vai mandar você se calar para poder ouvir. Uma geração que quer ensinar sem antes sentar para ouvir. Sim. É Sim, isso? é isso. Meu É Deus, isso. isso é muito bom. Maria, fala para mim uma coisa. Eu tenho certeza que todo Sim. mundo está interessado nessa pergunta aqui. Quando foi que você entendeu que você não era uma pessoa comum? Que você era uma Quando missionária? foi? Que Deus não lhe chamou para estar dentro apenas de uma igreja, sentada em um banco. Quando foi que você identificou isso? Quando foi sua primeira experiência? Olha, eu li esses dias no livro que uma pessoa que é comissionada e chamada pelo Senhor, ela é diferente dos iguais. Meu Deus. Ela não faz parte da bolha. Na maioria das vezes, ela não está enquadrada ali nas programações da igreja, porque ela é diferente. Nossa. E eu me lembro que todas as vezes que a gente cantava com o grupo da igreja, né, eu cantava ali, mas eu sentia uma insatisfação dentro de mim. Eu falava, meu Deus, a gente não evangeliza, a gente não vai para as ruas, eu preciso fazer alguma coisa. E eu senti uma insatisfação. O que eu comecei a fazer? Eu comprei eu mesma sozinha. Eu pedi minha pastora, eu falei, olha, posso evangelizar? Ela falou, vai, mas não vai sozinha. Leva alguém com você. Eu lembro que eu fui em Caxias, comprei uma caixa de panfletos. Falei, levei para a igreja, a pastora carimbou na igreja e eu fui evangelizando.
Todas as vezes que tinha culto na minha igreja, antes de ir pra igreja, eu evangelizava. Então, comissionamento já começou com Começou. um pouquinho de folhetos na mão, Na minha né? comunidade, sim. Começou. Na sua rua? Na minha rua. Na minha rua. Tanto é que hoje em dia, quando eu piso lá, todo mundo me conhece. Eu comecei evangelizando no meu quintal, levava minha família para a igreja, meus primos. Ia bêbado, mas ia todo mundo para a igreja. Ia drogado, mas ia. Comecei pregando na minha comunidade, ia de casa em casa evangelizando, fazendo culto nos lares, sabe? Desde nova, sempre tive essa fome de ir para as ruas. E o meu chamado também nasceu de um projeto que eu tinha no Rio de Janeiro chamado Culto do Livramento. Sim. Deus me deu esse projeto na pandemia. Posso falar? Como era esse culto? Conta. Então, gente, na pandemia, eu lembro que muitas pessoas estavam morrendo e eu estava muito triste, eu estava sentindo uma insatisfação no meu coração, porque as igrejas estavam fechadas, Sim. muitas pessoas passando necessidade, e eu fui para o quarto orar pelo Brasil. Eu tenho esse mistério de orar pelo Brasil, boto a bandeira e oro. E eu fui orar, e Deus falou assim para mim, vai para as ruas pregar. Nossa. E eu falei, como, Senhor? Tá tendo Covid, eu vou morrer. Deus falou, vai para as ruas pregar, faz um culto. Aí eu fui para o monte, pedi confirmação a Deus. Quando eu fui para o monte, eu tive uma visão. Eu vi um anjo com liquidificador na mão. Meu Deus, isso é forte. E esse anjo batia uma vitamina no monte e ele botava no copo e me dava. E Deus falava assim para mim, bebe, porque tu não vai pegar Covid. Eu falei, Meu Deus. meu Deus, já A vitamina precisa. espiritual. Espiritual, do meu sangue. Aí daqui a pouco veio um vaso e falou, eu vejo um ônibus, eu vejo um culto, Meu Deus. eu vejo uma cruzada. Em um momento improvável. Improvável. Eu falei, como é que eu vou fazer se eu não tenho dinheiro agora? Fui para a comunidade. E eu sempre fiz muitas amizades, né? Pedi ajuda ao pessoal do mercado, das ruas, para pagar o som. Aluguei o som. Consegui a cortina. Os ímpios tudo me ajudando. Consegui a cortina. Fiz a amizade com os pastores, chamei os pastores. Teve culto de noite. 18 almas para Jesus. 18 almas no primeiro culto do livramento. Eu fiz culto do livramento quase em todas as comunidades do Rio de Janeiro. Você falou que os ímpios te ajudaram. Sim, os ímpios me ajudavam. Deus levantou empresários? Sim, pessoas com condições que me ajudavam, assim. E sem nenhuma força, assim. Era Deus que ia tocando no coração das Não, você tá pessoas. falando isso aí, gente, eu tô lembrando de algo muito bom. É que muitas vezes você só precisa de um minuto no colo certo. Porque enquanto Moisés estava no colo de Joquebede, Uau, era morte e era escravo. Um minuto no colo da filha de Faraó. Sim. Peguei. Moisés é príncipe, Aleluia. estuda nas melhores faculdades. Tá vendo o que Maria tá falando? Em um momento improvável, um momento de morte. Moisés estava sentenciado à morte. Os hebreus que nasciam ali estavam sentenciados à morte. Sim. Maria está dizendo que um momento improvável, onde estava tudo se fechando, Deus dá um projeto e investe no projeto. Tô arrepiada. Eu me arrepio Tô também. arrepiada. Eu fiz o primeiro culto, aí fiz o segundo, eu falei, Deus, eu quero dar a Bíblia para todo mundo que for no culto, pros ímpios. Veio um ímpio, veio com R$2.000 na minha mão. Falou, Nossa, eu não sei quem você é, mas aqui, ó, tá aqui. E Levador. tem mais. Eu vou mandar fechar todos os bares da comunidade, porque hoje vai ter culto, e a gente vai silenciar a festa do diabo pra gente ouvir a voz de Deus. Meu Deus. E naquele dia, irmão, teve muitas almas para Jesus. Eu fiz culto num lugar onde teve muita chacina, onde ninguém queria pregar. Forte. Eu pensei que nem ninguém. Teve muita alma, distribuímos Bíblia, cachorro quente. Então, assim, se Deus te deu uma ordem, vai. Ainda tu não tem condições. Vai porque tu tá debaixo de uma palavra. E num caminho Deus vai prover. Não, você fez igual a Jonas, então, porque muitas pessoas foram onde Jonas foram e morreram. Morreram. Mas quando você vai debaixo de uma palavra, é diferente. Tem fruto. Tem fruto. Tem fruto. Meu Deus. Tem fruto. O segredo é você ir debaixo de uma palavra. Sim. Pega isso aí que Maria Aleluia. falou, porque é forte, viu, gente? Maria, me explica uma coisa, Maria. Como entender o ID? Como você entendeu o ID na sua vida? Explica pra mim. Como foi que você entendeu isso, sabe? Como foi essa experiência de você entender, cara, eu preciso sair daqui de dentro, eu preciso, sabe? Como Deus foi te comunicando esse processo, Sim. das informações do céu chegando, dessa frequência vindo pro seu espírito. Olha, eu vou te contar o que aconteceu comigo, assim, uma experiência espiritual que foi através disso que nasceu também a fome e a sede de ir para as nações, de sair do Brasil e ir para fora do Brasil. Eu estava num quarto, né? Eu tinha que pregar numa mini vigília de jovens. Sim. O tema era avivamento. E eu fui pro quarto, levei minha Bíblia, botei minha Bíblia aberta, a porta do quarto estava fechada e tinha um fundo musical tocando, do Alessandro Vilas Boas, né? Nossa. Fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga. E tava tocando aquele fundo musical. E eu me lembro que eu tava de joelho e eu tava chorando muito. E a minha oração era, Senhor, me ensina a pregar. Meu Deus. Me ensina a pregar. Eu pedia isso para Jesus. Eu sinto até a presença dele aqui. Ele E eu tá falava, aqui. Senhor, me ensina a pregar. E de repente, gente, isso aqui é para quem é jovem. De repente,
a porta do meu quarto abriu. Meu Deus. Um vento muito forte. Aleluia. A porta abriu. Aleluia. Aleluia. A janela abriu. Reman chorevas. Aleluia. E quando a porta abriu, um homem de branco se apresentou do meu lado e tocou no meu ombro. E eu senti tanto temor que eu não conseguia abrir meus olhos, porque a luz que ele tinha era muito forte. Meu Deus. Ele tocou nos meus ombros e ele pegou na minha mão, me levou assim no meio do céu e foi descendo comigo devagarzinho. Conforme ele ia descendo, eu vi um cemitério. Meu Deus. E esse cemitério, cada túmulo tinha uma bandeira de um país. Eu via Portugal, eu via Inglaterra, eu via América, eu via várias bandeiras. E na minha mão tinha pão e tinha água. E ele falava assim para mim: alimenta essas pessoas. Conforme ele falava isso, as pessoas que estavam dentro do túmulo, que representava cada bandeira, Sim. iam se levantando. E eu ia colocando pão e água na boca daquelas pessoas. E Deus, naquele momento, falou para mim: eu te levantei e vou te enviar para trazer um avivamento nas nações. Tu não serás somente uma pregadora de letra, mas de fogo e de poder. E eu ouvi a voz de Deus falar para mim: ponha fogo no sermão. Eu ouvi Deus falar para mim: ponha fogo no sermão. Ponha fogo no sermão. Tá faltando fogo nos sermões, Maria? Tá faltando fogo no sermão. É forte isso aí. E o anjo, ele me trouxe de volta para o quarto. Escute isso, me trouxe de volta para o quarto. A minha Bíblia estava aberta. Eu fui arrebatada em espírito. E a minha Bíblia sozinha, ela começou a esfoliar. E as letras se transformavam em ouro. O Senhor abriu a minha boca e colocou as letras dentro da minha boca. Nossa. E ele falou para mim: hoje eu te dou o dom da palavra, eu te ensino a pregar. Nossa, e eu te envio para as nações. Aleluia. Tire o teu passaporte. Aleluia. Reman chorevas. Eu tirei meu passaporte, todos os dias eu orava: Senhor, me envia. Me envia. Senhor, eu não tenho dinheiro. Aleluia, eu não tenho como ir. Senhor, olha a minha casa, olha a minha família, mas eu tenho fome, eu tenho sede. Eu tenho uma promessa. Me envia. A primeira vez que Deus me enviou, não tinha mala, eu pedi mala emprestada. E a pessoa que me prestou a mala até hoje fala: que bom que eu te emprestei essa mala. Meu Deus. Se você tem uma fome, uma sede, uma promessa, gente. Meu Deus. Mergulha, foi aí que eu descobri o ID do Senhor na minha vida. Não, sabe o que é forte, gente? É que tem muita gente só, gente. Esses meninos estão aqui filmando, né? Tem muita gente disponível. Sim. É uma geração disponível, mas não é uma geração disposta. Yes. E você tá falando aí, eu percebi uma disposição. Porque disponível tem muito, gente, mas dispostos tem poucos. Eu lembrei de Neemias. Quando ele soube que minha filha, dá lugar. Jerusalém estava destruída, os portões queimados a fogo, né? O muro derrubado, porque muro e portão na Bíblia fala de autoridade, proteção e presença Sim. de Deus. Israel havia perdido a autoridade, proteção e presença de Deus. Neemias estava lá servindo, mas quando ele soube disso, a Bíblia diz que ele foi orar. O texto diz que Neemias senta, chora e lamenta. A palavra Aleluia. lamentar, que significa insatisfação, morte, choro, gemido. Forte. Por isso que quando Neemias ora, ele fala: Senhor, me perdoa pelos meus pecados, perdoa eles e resgata o teu povo de volta. Porque o primeiro sinal de que o Senhor te chamou para uma obra é quando você se coloca no lugar do pecador. Meu Deus. É quando você diz: Senhor, me perdoa pelo pecado da nação. Uau. Quando você diz: Senhor, me perdoa pelo pecado do povo. Uau. Sabe? E Neemias pede, ele fala: Senhor, me envia. Neemias, ele pede permissão ao rei para que o rei envie ele. E tem mais, para poder finalizar. Quando Neemias pede para ser enviado, Neemias, ele vai levantar muros aonde os pais dele foram sepultados. Sabe? Quem quer ser enviado no lugar de dor, de luta, de perda? Ninguém. Só que Neemias, ele entende que não é sobre o luto, não é sobre a dor, mas é sobre um propósito. E outra coisa, você tá falando de Neemias, gente, Neemias estava num palácio. Sim. Para você viver um comissionamento, é necessário você sair da sua zona de conforto. Sim. Porque ninguém consegue sair para viver um equibalo da vida, um comissionamento, sem sair da onde você está. E ele se identifica, você falou algo muito forte, ele se identificou com a causa, né? Sim. Ele pegou a carga intercessória, a dor do coração de Deus. Forte isso aqui, viu? E isso é muito forte, porque muitas pessoas só querem... Eu aprendi uma coisa: luz com luz não funciona. A luz, ela foi chamada para brilhar nas trevas, sabe? Se você tem um chamado, mas quer pregar só dentro da igreja, você não entendeu ainda o chamado missionário. Porque missionário prega... Quantas vezes eu preguei dentro do Uber? Quantas vezes eu preguei dentro do ônibus? Quantas vezes eu preguei dentro do trem?
sabe? Quantas vezes meus pastores entendiam o meu chamado. Em nenhum momento eles interferiram nisso, porque eles entendiam que era o meu tempo, que Deus tinha me chamado para aquilo, sabe? Eu acredito que quando você tem um chamado, quando você tem uma sinceridade, teu líder vai entender e vai te apoiar e vai te direcionar, sabe? Então, assim, por isso que quando Neemias, ele tem sucesso. Por quê? Porque ele pede ao rei Meu obediência, Deus, muito princípio, e o rei ainda libera para ele carta, acesso. Se você quer entrar, você precisa ter acesso Forte. no mundo espiritual e na terra. Funciona assim, né, Maria? Sim, O mundo porque os espiritual. demônios precisam respeitar o que você carrega. Uau. Quantas vezes eu fui pregar em alguns países Nossa. e os demônios daquele lugar se apresentavam para mim. E quando eu mostrava a carta, eles diziam, deixa ela passar, porque quem enviou ela foi ele. Isso é forte, porque quando você chega em um país, você recebe um carimbo de o chancelamento, né? Sim, Meu Deus. sim, sim. Se você não tiver esse carimbo, você não tem respaldo. Não tem respaldo. E é forte, tem muita gente indo sem a cobertura. Sem a cobertura, sem acesso, sem direção, sem visão e sem o comando de Deus. Muito bom, Maria. E algo muito, muito forte que veio no meu coração aqui agora é a forma que Neemias ele se apresenta, né? Sim. A Bíblia nos conta que houve, né, uma dor. E essa dor, com certeza, Maria, foi uma dor do coração de Deus. Ele se identifica com a causa, ele se identifica com o que está acontecendo. Sim. Então, eu acho que o primeiro sentimento para você que quer ser enviado por Deus, para você que tem fome e sede, né, de viver o comissionamento, o ekbalo, eu creio sim nesse avivamento, eu creio sim que Deus está levantando muitos adolescentes, muitos jovens cheios do Espírito Santo, mas a primeira forma que você consegue perceber isso é quando você se identifica com o que Deus quer fazer. Sim, sim. Nossa. E é quando isso entra dentro de você. Quando Forte. isso entra dentro. Vou contar para vocês, antes de vir para esse podcast, eu estava orando. Essa madrugada eu estava orando. Orando pela sua vida, por esse lugar. E eu falei, Senhor, me faz sentir dores de parto. Me faz sentir o que o Senhor está sentindo nesse momento. Quando eu falei isso, eu senti a dor do coração de Deus pela nação. Eu senti a dor do coração de Deus por nós, sabe? Porque nós precisamos fazer mais. Sim. Nós fazemos muito pouco, nós achamos que estamos fazendo muito. Sim. E Deus me fez sentir uma insatisfação. Sim. E a minha oração para Deus foi, Senhor, me perdoe e me ajude a fazer mais pro Senhor, sabe? Eu senti a dor do coração de Deus, sabe? E a maior evidência de que você é um missionário é quando você sente compaixão. Sim. Compaixão não é só sobre pregar, porque Jesus sentiu compaixão quando ele viu uma multidão faminta. A Bíblia diz que ele sentiu compaixão, ele pregou e os discípulos queriam que ele mandasse todo mundo embora com fome. Ele falou, não, porque compaixão não se trata só de pregar com a boca, mas é agir, sabe? Alimenta esse povo. Pega o pão aí. Vou multiplicar os pães. Se importar com aquilo que Deus se importa. Sim, Meu sim. Deus, Porque muito missão bom. também é obra social. Missão também é obra social. Ekbalo também é obra social, sabe? Não é só com a boca. É você abençoar pessoas através daquilo que Deus tem colocado na sua mão. Maria, algo muito forte que você está falando, eu percebo algo assim muito nítido, né, nessa história de Neemias. Neemias é alguém que ele tem, né, um respaldo para ir. E eu vejo muitas pessoas falando assim, o que é que Deus quer que eu faça? Eu quero já liberar uma palavra para sua vida. As necessidades que te cercam são o outdoor de Deus apontando o seu chamado. Sim, sim. Isso é muito bom. Porque Neemias, ele estava cercado de pessoas que precisavam de uma resposta. Sim. Né? E ele entendeu. Às vezes tem muitos jovens, muitos adolescentes falando assim, como eu me movo? Como começar? O que fazer? O que você fala sobre isso, Maria? Começa onde Deus te colocou. Começa aí. Se a sua igreja é pequena, começa aí. Sabe? E nem sempre você vai começar com o microfone na mão. Você vai começar servindo água. Uau. Mas vai terminar no altar. Meu Deus. Você vai começar sendo obreiro, mas vai terminar sendo um pregador. Você vai começar limpando a igreja, sabe? E vai terminar dando continuidade no legado de alguém que construiu antes de você. Sabe? Comece aonde Deus te colocou. Tem algumas pessoas que com certeza devem estar falando, rapaz, Maria Val vai estar falando sobre ekbalo. Maria, traz para nós a palavra ekbalo. O que é que significa a palavra ekbalo no grego, no hebraico? Fala pra gente onde foi que Deus ele enviou, né? Onde Deus ele declarou essa palavra. Traz pra gente um pouco sobre o nome ekbalo, né? Olha, antes do ekbalo, você precisa ser preparado, né? Em Atos capítulo de número 1, verso de número 8, Jesus vai dar uma ordem para os seus discípulos.
Ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, como Samaria e até os confins da terra. Só que a palavra testemunha aqui significa martírio, morte. Para você ser enviado, sabe? Para você ver o equibalo na sua vida, você precisa estar pronto para morrer. Morrer para as suas vontades e morrer para o nome de Jesus. Isso é forte, viu? Você precisa estar pronto para morrer ou para pregar. Aí você escolhe. E cá existe comissionamento sem revestimento do Espírito, Maria? Já que você está falando sobre Atos. Não existe, porque até Jesus precisou do Espírito Santo. Meu Deus. Viu? Os apóstolos foram cheios para irem em cidade pregando. Teve cidade que Paulo entrou que ninguém conhecia o Espírito Santo, sabe? A igreja de Apolo, Paulo chegou lá e falou, vocês conhecem o Espírito Santo? Ele falou, nós nunca ouvimos falar dele. E a Bíblia diz que Paulo impõe as mãos sobre eles e eles começam a falar em línguas e profetizar, porque todo missionário precisa ser enviado cheio. Meu Deus. Viu? Porque a sua missão não é carnal. Sua missão é espiritual. Forte. Você não está indo só para mostrar que está sendo enviado. Você está lidando com principados e potestades. Aleluia. Você precisa ser cheio para suportar a guerra. Maria, a Bíblia fala assim, ó, Atos capítulo 1, versículo 8, sobre ser testemunha, né? Sim. Eu posso ser enviado sem antes ser testemunha? Não. Porque se você não for um retrato de Deus, aonde Deus te colocou, você não está pronto para falar dele lá fora. Meu Deus. Você precisa ser referência de Deus dentro da sua casa, dentro da sua igreja, sabe? Na sua escola, na sua faculdade, sabe? E ainda que isso te custe tudo, amigos, lugares, pessoas, ambientes, você não pode negociar a sua fé. Você precisa ser uma referência onde Deus te colocou, sabe? Olha, você falou muito sobre Deus ter te dado uma palavra, você entendeu a palavra, quando você entendeu que o chamado missionário, ele já estava dentro de você, ardendo muito forte. Mas como é lidar com isso, com a palavra, ao redor de pessoas que não entendem o que você ouviu? Porque eu percebo que há uma geração que quer que as pessoas entendam aquilo que só você ouviu. Né? Um exemplo, Noé. Noé estava construindo uma arca e ele construiu ali e nem todo mundo estava entendendo o que ele estava construindo, estava fazendo, mas quem recebeu a palavra foi ele. Como foi para você lidar com isso? Com uma palavra, com um chamado, que muitas das vezes alguém não pode ter entendido. Houve isso com você? Você teve essa experiência de muitas das vezes as pessoas não entender e você não querer explicar? Explica, fala um pouco para mim. Isso aconteceu muito comigo, muito comigo. E se você não vigiar, você acaba dando ouvido a essas pessoas, sabe? Que não se movimentam no reino de Deus e quer parar quem se movimenta, que não trabalha, não dão frutos e quer parar quem dá frutos. Ou até mesmo que não deram certo, sabe? E acham que, pelo fato de não dar certo para eles, vai dar errado para você. Só que você está debaixo de uma palavra. Você imagina Abraão, quando Deus disse para ele, pega o teu filho, sacrifica ele. Sabe? Mas só Abraão sabia o nível da entrega dele, sabe? E nem todo mundo precisa saber, de fato, o que Deus tem na tua vida e aquilo que você ouviu da boca de Deus. Eu me lembro que quando eu fui para a Europa, as pessoas diziam, tu vai ser presa na imigração, tu não tem um centavo para entrar lá. Nossa. Como que tu vai entrar? Desmotivando, né? Tu é autônoma, tu não tem nada. Como é que tu vai entrar lá? Tu não tem nem formação. E Deus falou para mim, vai porque tu vai passar. Tu vai passar em todos os países. Eu vou ser contigo em cada porta de um país. Eu vou ser contigo. Essas pessoas aí são os Tobias e Sambalate da obra, né? Literalmente. Os campos estão prontos, estão preparados, ninguém vai. O que é que eu percebo? Essa mensagem é muito forte, viu? De comissionamento, de equibalo. Porque eu percebo que a obra hoje tem muitos gerentes, poucos trabalhadores. Né? Sim. Você concorda com isso? Plenamente. O que é que você tem percebido, por onde Deus tem te levado, os países que você tem ido? Realmente isso tem acontecido ou só eu estou tendo esse sentimento? Isso tem acontecido muito. Quando eu vou para os países que o Senhor tem me enviado, eu vejo a necessidade que as pessoas têm de ouvir a palavra de Deus, sabe? Eu já entrei em lugares que as pessoas nunca ouviram falar sobre Deus. Já preguei igreja onde as pessoas nunca tiveram uma experiência com o Espírito Santo, sabe? E a gente fica se degladiando entre si, brigando por causa de cadeira, brigando por causa de microfone, sabe? E a seara é muito grande, Deus, sabe? Se você quer ser um pregador e você está na sua igreja insatisfeito porque seu pastor não te dá oportunidade, pregue na praça, pregue na rua. Você vai se sentir muito satisfeito, você vai ver que você é útil no reino de Deus,
sabe? Eu sou útil no reino de Deus, não é quando eu faço dentro, sabe? É quando eu faço fora, entendeu? Existem muitas pessoas que querem ali fazer para poder mostrar que está fazendo, sabe? Mas o verdadeiro discípulo, ele faz, mesmo que ele não tenha aplauso, mesmo que ele não receba nada em troca, ele está ali pronto para servir. Engraçado, porque isso que você está falando é uma verdade muito forte. Porque eu percebo que as pessoas acham que chamada é só com o microfone na mão, né? Sim. Se eu não tiver com o microfone na mão, para mim não dá. Sim. Eu não estou sendo usado. E eu entendo que nem todo mundo Deus chamou para estar com o microfone na mão, né, Maria? Exatamente. Eu me lembro que quando Deus me levou para a Europa, Deus falou assim para mim: eu não te trouxe para ser uma pregadora famosa, para você ficar pregando aqui, depois voltar para o Brasil para mostrar que veio para cá. Não. Eu te trouxe para deixar um legado. Sim. E esse legado vai te custar muitas perseguições, mas construa ele. Deus falou para mim: eu não quero que você pregue só na igreja e eu não quero que você pregue só para brasileiros. Foi onde Deus começou a me conectar a pessoas de outras línguas, de outras nações. Foi onde eu entendi que o evangelho não é limitado, porque a mensagem de Jesus, ela não era limitada. Era para todos os povos, sabe? Jesus veio para os judeus, para os não-judeus, para os gentios. A porta da graça abriu para os gentios, para os samaritanos, através de uma pessoa, sabe? Então, assim, quando eu entendi que o evangelho não era só para mim, não ficava só em mim, eu entendi que Deus precisava alcançar muitas pessoas através daquilo que eu carregava, sabe? E foi quando eu comecei a pregar nas ruas, foi quando eu comecei a fluir realmente no chamado missionário. Eu acho que existem muitas pessoas omissas, viu, sim, velho? Sim. Eu acho que existem muitas pessoas omissas, pessoas que têm dons, pessoas que têm talento e estão sendo omissos nos lugares onde Deus tem colocado essas pessoas. Eu falei em um podcast e eu vou repetir isso novamente. Às vezes você é a última resposta para a vida de alguém. Sim. E pelo fato de você não estar nessa frequência, você deixa de ser essa resposta. De verdade. Né? E então, para você que sabe que Deus te chamou, não espere o microfone vir para sua mão. Não espere o pastor te dar uma oportunidade. Pregue no seu colégio, pregue na sua faculdade, seja a resposta de Deus no seu trabalho, seja a resposta de Deus, porque eu vejo uma geração que quer ir para os confins da terra, mas não pregou nem Jerusalém ainda, né? Não fez nada ainda, poxa. Meu Deus do céu. Me conta essa experiência. Qual foi a maior experiência, Maria, que você teve em algum desses países que você já frequentou, né? Eu sei que você já passou por Londres, pela Inglaterra, Espanha, muitos países você já passou, Marrocos. Sim. Mas conta uma experiência, assim, de comissionamento. Cara, Deus me mandou e eu não sabia o que fazer, mas lá eu vi o Espírito Santo, sabe? Movendo. Sim. Qual a experiência você teve com Deus? A maior experiência, assim, com o Espírito Santo? Já teve uma vez, né, que eu tava preparando para poder viajar, e eu fui, peguei o avião para poder ir para Londres, só que eu tava com um conflito muito grande dentro de mim, sabe? Eu tava sentindo uma guerra espiritual muito grande dentro do avião, assim. E eu sentia que os demônios estavam tentando me impedir de chegar no país. Sim. E tinha uma moça do meu lado. E o Senhor falou pra mim: fale de mim pra ela. E ela não falava português, ela era venezuelana. Falei: habla português? Não hablo português. Falei: você conhece Jesus? Não conheço Jesus, não conheço. Falei: comecei a falar de Jesus pra ela. Falei: ele é o Deus dos cansados, dos oprimidos. Tô sentindo Jesus aqui, viu, dos Maria? Depressivos. Aí eu falei: você sabia que ele te ama? Jesus ama a mim? Nossa. Jesus ama você. Ela falou, com olho cheio de lágrima. Aí eu contei um pouco da minha vida pra ela e fiz o apelo. Dentro do avião, ela levantou a mão pra Jesus. Disse: eu quero entregar a minha vida pra Jesus. Sabe? Ela entregou a vida pra Jesus. E isso acontece muito comigo, sabe? Eu entendi que o que eu carrego não fica dentro de 4 paredes. Eu entendi que o que eu carrego vai além de 4 paredes. E uma das experiências também que o Senhor me deu foi quando eu estava na Espanha e uma seguidora do Instagram que morava em Madrid. Eu tinha ido pregar em Valência. E de Madrid para Valência eram mais 4 horas. E ela foi, porque a irmã dela morava em Londres, e ela falou: a missionária Marquezine vai estar aí em Valência. Pega o carro, vai lá. E ela foi, ela é católica, nunca foi cristã, nunca. E eu preguei nessa vigília. Quando eu terminei de pregar, ela me chamou e ela falou pra mim: eu sou católica e eu nunca senti o que eu senti hoje aqui. E eu falei pra ela: Ela falou: eu falei: você quer entregar sua vida pra Jesus? Tá velho o esposo? Ela falou: eu quero entregar a vida pra Jesus, mas tem um porém. Ninguém da minha casa é crente. Moravam 10 pessoas na casa dela.
Ninguém conhece Jesus. Eu falei, faz o seguinte, você se rende a ele hoje e amanhã você traz a sua família. Ela levantou a mão, se rendeu a Jesus. No dia seguinte, trouxe as 10 pessoas da casa dela. Culto terminou, vieram os 10, me cercaram. E o culto, aconteceu outro culto ali. Meu Deus. Foi, chamei a tradutora, comecei a falar de Jesus e os 10 se renderam a Jesus. 10 católicos para Jesus. Meu Deus. 10 católicos. Sabe, eu só lancei uma palavra. A importância de estar revestido de poder, né? Do Espírito. Né? Porque, gente, é o Espírito Santo, não adianta. Você pode não saber falar inglês. Estude inglês, inclusive, eu começar a estudar. Mas se você tem o Espírito Santo na tua vida, ele rompe todas as culturas, todos os bloqueios, todas as barreiras. Maria, da onde veio esse nome Marquezine? Pai, mãe, porque quando eu Vixe, nem te conto. Não, eu publiquei que Marquezine ia vir pregar, os meninos acharam, será que Bruna Marquezine se converteu? Nem te conto. Conta isso aí. Conta agora ou conta depois. Minha amiga Nicole tá aí, ela sabe. Meu Deus, ó. Vai, pode fluir. Gente, então, como eu fazia culto na escola, né? Só que quando a professora fazia a chamada, ela falava, meu nome, vou falar meu nome aqui todinho, tá? Ai, meu Deus. Fala, pode falar. Não tem vergonha, não. Quando a professora falava assim, Maria das Graças. Aí todo mundo me zoava, vai Gracinha. Meu nome é Maria das Graças da Silva Marques. Sim. Tem Marques. Só que todo mundo ficava me zoando, né? Aí teve um dia que a gente tava no recreio, a menina falava assim, coloca Marquezine. Isso foi muitos anos atrás. Sim. Falei, tá bom, coloca Marquezine. Aí fiz o Instagram, coloquei Marquezine. E ficou até hoje. Ficou, né? Até hoje. Pegou. Não, você tava falando aí sobre você estar pregando dentro de um avião. Sim. Você já passou muita dificuldade em termos de línguas, né? Em questão de culturas. Sim. Porque eu tive uma experiência muito forte, viu, Maria? Um dia eu fui jogar futebol e aí fui jogar num país chamado Guatemala, não sabia falar espanhol. E aí fui dar entrevista e aí eu, no tempo, não é diferente do Brasil, não é diferente do Brasil. E eu temi para que essa entrevista não chegasse aqui. Acabou que chegou e foi uma resenha, gente, que... Então, tipo assim, é muito difícil você hoje pregar a palavra em um país qual não é a sua língua, a sua língua, né? O seu idioma. Então, eu quero saber dessas dificuldades. Você passou por muita dificuldade com isso? Você habla muito espanhol? Bem pouquinho. Assim, vai. Então, sim, muita dificuldade, sabe? Muita dificuldade. É muito ruim quando você não sabe falar inglês ou espanhol. Mas eu acredito também na evidência do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que quando eles foram batizados ali com poder, com revestimento de poder, eles começaram a falar em outras línguas, né? E eu estudando sobre isso, eu aprendi que glossolalia é quando você fala em línguas estranhas. Já o xelolalia é quando você aprende a falar uma língua que você nunca estudou na sua vida. Sim. Sabe? E por isso que quando eles estavam sendo batizados, quando eles foram batizados em Atos 2, do lado de dentro, os judeus que estavam do lado de fora, que vieram de outros países, entendiam cada um na sua língua. Por quê? Porque isso é evidência do Espírito Santo. Eu estava pregando na Bélgica, isso tem pouco tempo, e houve um batismo de poder na igreja. E é muito difícil acontecer isso na Europa, mas houve um batismo de poder. E eu me lembro que uma dominicana veio e falou para mim, irmã, enquanto tu pregava em português, eu ouvi a tua mensagem em espanhol. Ela falou para mim, enquanto tu pregava em português, eu ouvi a tua mensagem em espanhol. Ela falou para mim, o Espírito Santo me visitou, me encheu e falou para mim não tirar minha própria vida. Então, assim, claro que existem muitas dificuldades, mas quando o Senhor está com você, Ele te dá sabedoria. Mas se você tem a oportunidade de estudar, estude, sabe? Porque Jesus love you, né? Não resolve muita coisa, não. Eles vão querer saber o porquê que Jesus ama eles. Maria, sobre a questão do avivamento. Sim. O que é que Deus tem te comunicado nesse tempo acerca do avivamento, acerca do que Ele está fazendo? Eu estava até conversando com você, né, nos bastidores, uma palavra que Deus me deu acerca de Moisés no meio da sarça. O que é que você aprende com isso? Porque o que a Bíblia mais fala é sobre comissionamento, né? Deus comissionou muitas pessoas para grandes obras e pessoas improváveis. Improváveis. Né? Eu acho que Deus é perito em investir em pessoas improváveis. Porque eu vi você contar um pouco a sua história no culto e eu vejo que você foi uma dessas pessoas improváveis, né, Maria? Sim, eu acredito que é chegar esse tempo de avivamento para nós, sabe? Tem uma frase que eu carrego comigo que é: ó Senhor, marque a eternidade nos meus olhos. Isso eu carrego comigo, sabe? E todas as vezes que eu oro, eu falo para Deus que eu não quero ficar de fora desse avivamento.
há uma perseguição contra a igreja, isso já está acontecendo, sabe? Existem países que você não pode pregar, e no Brasil também já está acontecendo. E o meu conselho para você é que você, se você tem a oportunidade de orar, ore. Se você tem a oportunidade de jejuar, jejue. Se você tem a oportunidade de ler a Bíblia, leia. E se você tem a oportunidade de ir para a igreja, vá, sabe? Porque chegará um tempo que a gente não vai poder mais cultuar dentro da igreja. Chegará um tempo que a gente vai ter que orar com voz baixa. Chegará um tempo que a gente não vai poder mais pregar na rua, mas nas casas, sabe? Então, assim, se você tem a oportunidade de transbordar o que Deus tem liberado na sua vida, transborde, sabe? Esse é o tempo de avivamento, gente. Eu tenho sentido dentro da minha alma que o Senhor tem trago um tempo novo. O Senhor tem levantado crianças para profetizar. O Senhor tem levantado adolescentes para profetizar. Deus tem falado de todas as formas e já começou. Olha, Maria, eu tenho percebido, não sei se você concorda com isso, que as pessoas, elas querem a sensação do fogo, né? Sim. A gente vê Moisés ali no meio da sarça, ele olha e vê uma estranha visão. O que é que você acha que seria essa estranha visão que Moisés está olhando no meio da sarça? É porque eu acredito que Moisés tenha visto muitas sarças, mas igual aquela ele não viu. Porque aquela não se consumia. Meu Deus. E é estranho mesmo, parece estranho. Porque a gente vê muita gente começando bem, mas terminando mal. Uau. A gente vê muita gente começando intensamente, mas perdendo a frequência no caminho. Meu Deus. A gente vê pessoas começando com muita intensidade, mas parando a sua busca, o nível da sua entrega. É por isso que Moisés ele acha estranho, porque ele vê uma sarça que não se consome. E ele ainda ouve Deus falar dentro da sarça. Sim. Sabe? Aquela sarça não era qualquer sarça, sabe? Era uma sarça constante. Era uma sarça que mudou a vida de Moisés e mudou a vida de um povo. Não é engraçado que a sarça é algo simples e comum, né? Comum. Ver uma sarça queimar ali, naquele tempo, É uma no deserto, metáfora, era né? muito comum. Sim. Mas o que chama a atenção de Moisés é a sarça que continua queimando. A Sim. constância, né, do fogo no meio da sarça. Engraçado que existe muita gente, Maria, não sei se você concorda, que querem o fogo, querem a sensação, mas não querem a voz no meio do fogo. Não querem. Porque a voz, ela denuncia aquilo que está dentro de você. Uau, muito bom. A voz manda você abrir mão de coisas que você não quer abrir. E só ver o fogo não é o suficiente. Você precisa ouvir a voz. E eu creio muito que o avivamento, ele não vai vir apenas para nos emocionar, né? O fogo, né? Não vem para nos emocionar, vem para nos comissionar. Porque depois dessa experiência, a Sim. Bíblia nos conta que Moisés ele foi comissionado. Sim. E você vai ver uma pessoa que ele se acha limitada. Não a sei viver. falar. Esse sentimento você teve também? Sim, muitas de vezes. limitações, de achar que não tinha capacidade suficiente para cumprir o que Deus mandou você cumprir até hoje? Muitas vezes. Muitas vezes. Eu acho que isso faz parte da nossa vida, né? Muitas vezes. Só que eu penso muito naquilo que Deus fala acerca de mim e daquilo que Ele libera na minha vida, sabe? Por muitas vezes eu me senti incapaz, por muitas vezes eu achei que eu não daria conta, sabe? De pregar para um povo, de falar para um povo, mas eu sempre entendi que não era sobre mim, mas era sobre Ele, sabe? A minha função é estudar, me preparar, mas quem vai falar através da minha boca é o Espírito Santo, sabe? Antes do envio, vem o preparo, Maria? Conta um pouco sobre isso. Vem o preparo. Em Salmo 127, verso 4 e 5 diz que como flecha na mão do arqueiro, assim são os filhos da mocidade. A flecha para ser enviada, ela precisa ser preparada. O arqueiro, ele escolhe a flecha, ele escolhe o arco e ele envia ela na direção certa, sabe? Para você ser enviado, você precisa ser preparado. Mas eu quero te dizer que se você foi escolhido por Deus para ser uma flecha, é porque Deus sabe que você suporta o chamado que você carrega. Tem como, há uma possibilidade, fala pra mim, há uma possibilidade, eu tenho certeza que todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo, está com essa dúvida também, possa ter esse questionamento. Há uma possibilidade de ser enviado sem houver uma renúncia? Não. Por Você quê? pode ir com as suas próprias pernas. Porque Moisés ele teve que tirar as sandálias dos pés para ter uma experiência com a voz, né? Conta um pouco sobre isso. Moisés teve que tirar a sandália dos pés, sabe? Eliseu queimou a carroça e os carros. Pedro, João, Tiago, André tiveram que abrir mão da pescaria. Porque quem é chamado por Deus sempre vai ter que abrir mão de alguma coisa.
Meu Deus do céu. Sempre vai ter que abrir mão de alguma A gente coisa. tem vivido hoje um tempo onde uma geração quer ser enviada, quer viver chamado, mas não quer abrir mão não quer queimar os carros, não quer queimar as carroças. Eu vou falar algo muito forte para quem está nos ouvindo aqui. Não existe obra completa e não existe algo feito se as carroças não foram queimadas ainda. Não. Se a queima não foi completa, você concorda com isso? Eu concordo plenamente, mas tem uma recompensa para quem renuncia. Meu Deus. Porque Eliseu queimou os carros, queimou os boi, mas recebeu a capa. Meu Deus. E fez Aleluia. mais milagre que Elias. Meu Deus, Para você ver, viu? Porque você recebe hoje, dá continuidade amanhã e ainda faz muito mais do que o seu líder. Isso não é para sua glória. Isso é para você entender que o nível da sua obediência tem uma recompensa. Então você está dizendo que o que Deus me pede, ele tem algo muito maior para me entregar? Sim, sim. Porque não é perda, sabe? É livramento na maioria das vezes, Meu né? Deus do céu. Mas o que o céu te pede hoje nunca será maior do que aquilo que Deus já tem preparado para você. Porque com certeza tem alguém aí nos assistindo Sim. que deve estar com medo de abrir mão de alguma coisa. Sim, se Deus já te pedindo no teu namoro, tuas amizades, se Deus já te pedindo até a tua profissão, entrega. Entrega porque Ele tem algo muito melhor para você. Queima os carros, queima os boi e vai. Se despede da tua família e vá. Vá porque o que Deus tem para você é muito maior. Enquanto não queimar, gente, os carros e as carroças, a entrega não está completa. Não está Você completa. precisa entender isso. Não está completa. Não está completa. Maria, fala um pouco acerca de onde você mora hoje. Você tem muita dificuldade hoje para se mover no estado de Manaus? Como tem sido hoje a sua vida no Brasil? Sim. Essas suas agendas, né? De que forma você tem se movido? Conta para nós. Eu tenho... geralmente eu fico mais tempo na Europa do que no Brasil, né? Sim, Agora sim. eu tenho ficado mais tempo no Brasil porque eu recebi uma palavra e o Senhor falou para mim que é tempo de eu liberar tudo que eu recebi dele lá fora. Sim. Todas as minhas experiências, ele falou para mim que era tempo de contar, de falar. Sim. Então, assim, Deus tem me movido na nação brasileira para esse tempo de avivamento, não só na vida de pessoas, mas na minha vida. Hoje em dia eu moro em Manaus, em Amazonas. É um lugar muito bom, porém muito longe, né? E eu tenho me movido de acordo com a agenda que o céu tem feito para mim. Deus tem me conectado, Deus tem feito alianças, Deus tem aberto portas. E agora com a assessoria, que a minha amiga Nicole, dá um Nicole. Ela tá até aqui, Dá um Nicole. É a pessoa que tem me ajudado, que tem sido um canal de Deus para minha vida, sabe? E eu tenho me movido de acordo com aquilo que Deus tem Fala para um pouco mim. de Nicole. Como foi essa amizade com Nicole? Sim. Conta essa experiência, porque eu soube que Nicole mora em Salvador. Moro em E você Salvador. em Londres, né? Em Rio de Janeiro, você está em todo lugar do mundo. Sim, sim. Como é que vocês conseguem gerir isso? Sim. Essas agendas, ela aqui, você lá. Como foi que vocês se conheceram? Como foi que você aprendeu a confiar? Porque é bem difícil, né? Nossa, difícil. Difícil. Eu não sou uma pessoa muito acessível. Por conta do meu chamado também. Eu acho que todo mundo tem que ter essa cautela, né? Sim. Você fala com todo mundo, mas você precisa ter um certo limite. Jesus tinha os seus escolhidos. Nem até para ouvir da boca de Jesus. Eu estou angustiado. Foram poucos que ouviram. Então, assim, conheci Nicole numa fase bem... Eu tava pregando, mas foi numa fase bem dolorida da minha vida. Eu tava me sentindo muito sozinha. Sim. E eu tinha pedido para Deus enviar uma Ruth no meu caminho. Meu Deus. E Deus enviou a Nicole. Nicole, eu considero ela como minha melhor amiga, como alguém que o Senhor usa para me repreender, para me ajudar, para me muito orientar. confronto? Muito confronto. Muito confronto, porque hoje em dia eu tenho alguém para cuidar da minha agenda, né? Antes eu não tinha. Então hoje em dia eu atribuo a ela algumas responsabilidades e ela me orienta. E a nossa amizade é um propósito de Deus. Quando a gente para fazer devocional, quando a gente para orar, nos nossos momentos com Deus, o Senhor nos visita de tal forma que é muito lindo. E é muito bom você ter pessoas que te aproximem do seu propósito. E a Nicole, ela me aproxima, ela me empurra, sabe? É muito bom quando as pessoas te tiram da tua zona de conforto. Te confronta, mas é para tua melhoria, para você mudar de nível. É muito bom. Não, isso é muito necessário. Você falou algo muito sério. Que às vezes, quando nós, como que lidera, adolescentes, jovens, a gente vai comunicar isso para eles não entendem, né? Sim. Eu já tive problemas na liderança, porque eu já cheguei para alguns adolescentes, aconselhei, olha, não é o tempo de você estar andando com fulano. Não, e sempre o líder é mal interpretado, né? Porque eu falo, não, gente, não é porque a pessoa não presta, é porque a sua estação é outra.
Porque o seu momento é outro. Sim. Então, eu acho que para viver o que Deus tem para nossas vidas, eu falo sobre comissionamento, eu falo sobre equibalo, sobre viver um novo nível, é necessário você se associar com as pessoas certas. Sim. Né, Maria? E se seu líder está te repreendendo, está te exortando, é porque ele tem visão de Deus. Ele sabe o que é melhor para você, sabe? Seu líder tem intimidade com Deus. E assim, para você chegar onde Deus quer que você chegue, você precisa ter pessoas que te aproximem disso. Sim. Ou pessoas que no nível espiritual melhor do que o seu. Sim. Porque para mim, tá onde eu tô hoje, eu sempre andei com pessoas que oravam mais do que eu. Sempre andei com pessoas que buscavam mais do que eu. Sempre sentei em mesas com pessoas que tinham mais conhecimento do que eu. Sabe? Então, assim, para você chegar no nível que Deus tem para você, ande com pessoas que estejam acima de você. Porque isso vai te dar fome de querer ser igual ou de querer ser até melhor. Maria, qual foi o país que você pregou ou você chegou aí, né? Não sei se eu já te fiz essa pergunta, que você falou assim, cara, esse lugar precisa. Foi muito difícil você pregar a palavra, Sim. porque você percebeu que o evangelho estava mesmo assim escasso naquele lugar, Sim. sabe? A palavra estava cada dia, né, diminuindo, né? O desejo, a fome por Cristo. Sim. Naquele lugar. Você consegue falar pra gente qual foi Sim. esse país que você teve, que você falou, rapaz, há uma penumbra nesse Sim. lugar, uma nuvem negra nesse lugar, que as pessoas não querem Cristo. Sim. Você já conseguiu identificar isso? Já. Eu lembro que eu estava em Barcelona, né? E lá não pode fazer barulho. E eu fui lá, preguei dentro de uma casa. Não pode fazer barulho? Não, aí não leva pode. Uma penteca pra lá. Não pode. Ah. Preguei dentro de uma casa. Os irmãos pagaram a minha passagem para poder pregar dentro de uma casa. Para quantas pessoas? 5 pessoas. Meu Deus. 5 pessoas. Eu preguei para 5 pessoas e uma católica se rendeu a Jesus. E eu saí de lá, fui para a Holanda. Sendo que antes de ir para a Holanda eu tinha recebido uma palavra. Deus tinha usado um pastor, amigo meu, e falou assim, olha, tu vai pregar numa igreja. Nessa igreja vai ter um rapaz que ele não fala português, mas ele vai ser batizado no Espírito Santo quando tu colocar as mãos sobre ele. Sim. Fui para a Holanda, cheguei, tomei meu banho, fui pregar na vigília. E nessa vigília que eu fui pregar, gente, a igreja parecia um cemitério espiritual. Era um cemitério espiritual. Todos mortos espiritualmente. Tinham mais 20 pessoas, sabe? Eu fui mesmo porque a irmã falou assim, vem, a gente está precisando muito, a gente está muito sedento, muito carente de Deus. E eu fui, cheguei lá, comecei a pregar. E quando foi no final, chamei todo mundo lá na frente. E tinha um holandês lá. E ele foi batizado no Espírito Santo. Meu Deus. Sim, eu comecei a ministrar e ele entendeu perfeitamente o que Deus falava. Mas tinha uma nuvem negra naquele lugar. E aquela nuvem de frieza espiritual. As pessoas trabalham muito, só querem saber de dinheiro. A maioria das pessoas, sim, só querem saber de dinheiro. Não tem tempo para buscar, tempo para orar. Mas os que estavam ali foram revestidos de poder, sabe? E eu voltei para a casa que eu estava. E no dia seguinte, eu fui orar numa casa que tinham 10 pessoas ciganas, muçulmanas. Sim. 10 pessoas ciganas, muçulmanas. E eu fui lá pregar. E a pastora foi traduzir, eles nunca tinham aceitado a Jesus. Eu preguei, fiz o apelo, eles se renderam a Jesus. E eu peguei minhas coisas, fui para a Bélgica, porque era perto. Quando eu cheguei na Bélgica, tomei meu banho na casa da irmã e fui dormir. E quando deu 4 horas da manhã, Satanás se apresentou para poder me matar. Nossa. Ele me enforcou e me levantou. E ele falou para mim que não era para mim, ele tinha falado para mim que não era para mim ter entrado naquela casa, que aquela casa pertencia a ele. E eu vi uma batalha espiritual, eu só pensava na minha família. Eu falei, Deus, não deixa eu morrer nesse país. Ele me levantou e eu perdi o fôlego. Perdi o fôlego assim por 5 minutos. E eu entendi que o fruto, ele também vem acompanhado de muita retaliação. Meu Deus, Maria. Muita retaliação. E eu lembro que quando eu voltei, a irmã me deu água, me acudiu e eu dormi. Posso continuar rapidinho? Pode. E eu lembro que eu acordei, quando aconteceu isso, eu acordei e ia ter o evangelismo na Holanda. E a Holanda é perto da Bélgica. E uma amiga minha tinha me chamado para poder ir. Eu não fazia nem ideia de como chegar de trem, mas eu fui. Peguei minha Bíblia e fui. Chegando lá, os holandeses estavam evangelizando e pregando na rua, pessoas orando na hora assim e as pessoas sendo curadas. Eu lembro que tinha gente cega que voltava a enxergar na hora. Tinha gente coxa, que eles oravam e essas pessoas voltavam a levantar na hora. Meu Deus. Sim, pelo poder da oração. Lá não tinha gente de nome, lá não tinha pregador de nome, não tinha gente que cantava bonito, mas tinha um povo... Gente que ora. Sim, orando. Meu Deus. E eu lembro que Deus tomou um rapaz em profecia no meio da rua da Holanda e ele falou, eu vejo a Holanda como um celeiro de pipoca.
Ele falou, e no meio da pipoca eu vejo fogo. E ele profetizou, ele falou assim, a Holanda será conhecida como um berço de avivamento. E eu lembro que tinha uma pastora de Suriname, uma mulher negra que não falava português, e o Espírito Santo falou para mim, pede ela a oração. E eu falei, como se não tem ninguém para traduzir? Chamei um pastor português, eu falei, o senhor pode traduzir para mim? Eu quero que ela ore por mim. E quando ela orou por mim, a primeira coisa que ela falou foi, Satanás tentou te silenciar essa madrugada, para que você não pregasse a minha voz. Mas eu te chamei como chamei Moisés. Aí ela falou para mim, quem está embaixo não vê a nuvem, mas você vê a minha glória. E ela começou a bater na terra, ela falou, eu te dei as nações, tem um mapa debaixo dos teus pés. Eu lembro que no meio, gente, isso é muito forte, no meio da rua, ali na Holanda, o Senhor me visitou, me curou, e eu fui renovado, o Senhor renovou minha saúde. Assim, sabe, quando você tem um chamado, não importa se os demônios daquele lugar não querem que você chegue, se você está debaixo de uma palavra, quem te enviou vai abrir o caminho para você passar. Quero te fazer 2 perguntas muito boas, né? Eu quero falar sobre aquele comissionamento que Jesus Sim. comissiona os 70 discípulos, correto? Sim. E eles voltam, né, dizendo que no nome de Jesus, demônios se submetem. Sim. Mas só que Jesus, ele libera uma palavra para aqueles missionários, seus discípulos. Não leve nada. Não leve alforjes, não leve nada. Isso é muito forte. É assim mesmo que funciona? É assim mesmo. Comissionamento, a dependência mesmo? Total dependência, total dependência. Jesus fala para eles, não leve nada, nem leve bolsa, só o cajado, a sandália, sabe? Nem boa, né? Não levem nada. Por quê? Porque no caminho eu vou providenciar tudo para vocês, sabe? E eu aprendi uma coisa, que se ele cuida das aves do céu, você acha que ele não vai cuidar de quem cuida daquilo que é dele? Ele cuida. Porque é muito forte isso, gente. Porque com certeza tem muitas pessoas que têm e queimam pelo comissionamento. Queima pelo avivamento, queima pelo equibalo. Mas às vezes acha que precisa ter muito para fazer, né? E eu, parando para prestar atenção nessa passagem, eu percebo que o comissionamento é mais sobre quem está te enviando e quem vai prover no meio do caminho. Sim. Né? Porque às vezes eu não tenho dinheiro, não tenho isso, não tenho aquilo, eu não vou. Sim. Às vezes a gente espera ter muita coisa para fazer e esquece do que já está nas nossas mãos, né? Gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Conta, Maria. Antes de Deus, assim... Hoje em dia eu entendo que o Senhor ele me deu um nome, sabe? Glória a Deus por isso. Hoje em dia eu estou vivendo uma nova estação no meu ministério, mas eu não cheguei de paraquedas. Quando eu cheguei em Portugal, eu lembro que eu cheguei lá e os pastores da Espanha queriam me levar para a Espanha, mas não tinham condições de pagar o avião, pagaram um ônibus. Né? Isso foi muitos anos atrás, antes de Deus fazer tudo o que Ele fez na minha vida. Né? Foi o início do meu processo. E eu lembro que quando eu cheguei lá, eles pagaram a passagem de ônibus e eu fui, peguei minha mochila, peguei minhas coisas, fui poder pegar um ônibus. E eu não quis pedir nada a eles porque a igreja da Espanha estava muito ferida com uma situação que tinha acontecido lá. E eu falei, eu não quero que eles pensem que eu sou uma missionária que veio para cá atrás de dinheiro ou de vanglória. Eu não vim para cá para isso. Então eu não quis pesar os irmãos. O que eu fiz? Peguei minha Bíblia, só falei, paguem a passagem e fui. Só que no percurso eu comecei a sentir fome. Minha barriga começou a doer. Nossa. E de Portugal para a Espanha demora muito. Sim. E teve uma parada de ônibus. Quando eu parei na parada de ônibus, todo mundo saiu para poder comer. E eu fiquei lá com a minha Bíblia e minha mochila. E minha barriga começou a doer. E eu falei, Deus, minha barriga tá doendo. Eu parei e o Senhor falou para mim, abre a mochila. Eu falei, eu abri a mochila. E Deus falou, abre a mochila. Quando eu abri a mochila, tinha €1. Deus falou, pega esse €1. Vai lá na padaria. Fui lá na padaria, comprei um pão. Mas eu comi aquele pão com tanto gosto. Tanto gosto. Né? Cheguei para poder pregar e fui mais honrada do que nunca. Meu Deus. Sim, porque o comissionamento é isso. Haverá lugares que o Senhor vai te enviar para você receber. Mas haverá lugares que o Senhor vai te enviar para você entregar. Meu Deus. Sabe? Quantas vezes Deus falou para mim, tire a tua sandália e abençoa. Tira o teu relógio e abençoa. Porque isso é comissionamento, isso é chamado, sabe? Nada contra, mas tem pessoas que vão, né, porque tem nome, aí vai lá, prega, faz tudo. Mas existem ambientes que Deus te envia para você entregar. E não é só sobre pregar.
Quantas vezes eu fiquei hospedada na casa de pastores, isso não foi no Brasil, quantas vezes eu fiquei hospedada na casa de pastores que não tinham o que comer. Eu tive que pregar a minha oferta, levar o pastor daquela casa no mercado, ele ficar constrangido e eu falar, Deus mandou pegar a minha oferta e fazer uma compra para a tua casa. Forte. Porque comissionamento não é só sobre receber, mas é sobre entregar. Meu Deus. Maria, eu tenho percebido que... Equibalo, muito forte. Eu tenho percebido que hoje, em nossa nação brasileira, tem faltado muito, né? O apoio de alguns pastores sobre referente a missionários. Sim, muito. Você tem uma palavra para esses pastores que precisam investir em missões? Porque eu percebo que o campo está pronto, o campo está preparado. Rogo-lhe que envie, né, trabalhadores. Rogo enviar, equibalo, urgência, o chamado com urgência, né? Eu falo para os adolescentes que Deus não vai esperar eles fazerem 18 anos, 20 anos para usar eles. Deus quer usar agora. Mas eu sei também que, por outra via, tá faltando pessoas que enviem, tá faltando pessoas que entendam o que Deus está fazendo, né? Prepare missionários, caminhe com missionários. Você concorda com isso? Sim. Certa feita eu ouvi um pastor falar que a igreja que não faz missões é uma igreja falida. É uma igreja falida, sabe? Você precisa sim investir em missionários. Você precisa sim preparar os discípulos da sua igreja, liderar eles, para eles serem enviados, sabe? E isso não se trata só sobre levar o nome da sua igreja, mas sobre levar o nome de Cristo. Uau. Sabe? Você precisa, sim, preparar pessoas, treinar pessoas, sabe? Para que essas pessoas entendam que a igreja não é só ali, a igreja é a eclésia, chamados para fora. Uau. Sabe? Por isso que eu amo esse tema que você deu sobre equibalo, porque é expulsar com violência, sabe? É ser enviado com violência sem direito a retorno. Uau. Uma vez enviado, você não pode olhar para trás, sabe? Se você começou, continue, sabe? E nós precisamos sim investir em missionários, sabe? Em todas as classes, crianças, adolescentes, adultos, porque quando Deus quer usar alguém não tem idade, gente. Deus usa quem Ele quer. Basta o preparo. Basta o preparo. Então, aquele que coloca a mão no arado não pode mais voltar atrás. Não pode mais voltar atrás. Então, você falando aí, veio uma nota no meu espírito. A diferença de Eliseu para Pedro. Um queima, o outro deixa. Você vê. Todas as vezes que você deixa, você volta de onde Jesus lhe tirou. Tem muita gente voltando, eu tenho percebido isso. Sim. Por não ter queimado as carroças. Pedro deixa as redes. E esse deixar as redes, a primeira vez que ele nega que algo dá errado, ele já tem um lugar de fuga, o plano B. Você vê. Tem muito missionário que está vivendo isso. Sim. Né? No meio do processo, não está suportando. Sim. Você acha que o maior problema desse missionário é não entender o processo por ter sido enviado por si próprio? Porque tem missionário que está se enviando. Sim. E tem missionário enviados por Deus. É porque às vezes você está fazendo a coisa certa com a expectativa errada. Meu Deus, forte. Entendeu? Quando Deus me enviou, gente, de verdade, eu nunca coloquei expectativa em homens. E no campo missionário. Porque eu sabia que naquela fase da minha vida, naquela estação, eu estava indo para poder entregar tudo. Sim. Sabe? E existem pessoas que estão voltando para o lugar que Deus arrancou porque estão colocando expectativa errada. Estão trabalhando com a intenção certa, mas com a intenção errada, sabe? E isso faz sim você voltar, sabe? Querem fazer querendo retorno, sabe? Querem fazer esperando algo em troca, sabe? Eu acho que, Maria, desculpa lhe cortar, eu acho que vai muito da convicção. Porque eu acho que quando a pessoa ela tem uma convicção muito alicerçada em Cristo, independente do que aconteça, ela não volta. Mas quando a pessoa não sabe, ou tem uma incerteza dentro de si, ela sempre vai deixar um plano B. Se der errado, eu volto. O que é que você tem a dizer sobre isso? Fala pra mim. Eu falo muito sobre Mateus, né? Ele era conhecido como ladrão, né? Cobrador de imposto. E quando Jesus passa e fala, segue-me, Mateus larga tudo e vai. Por quê? Porque ele não tem plano B, sabe? Pedro, ele teve um plano B, mas a graça foi lá, pegou ele de novo e colocou ele na rota do propósito dele, sabe? Porque quando você tem um chamado, você não tem direito à escolha, sabe? Você não tem para onde correr, sabe? E eu acredito que esse é o tempo que o Senhor vai tratar da nossa imaturidade, da nossa infantilidade, dos nossos mimos, porque missão, irmão, não é ser mimado, não.
Missão é sentir na pele aquilo que Jesus sentiu, o martírio. Há um grande problema. Vamos finalizar agora nosso Sim. podcast, tá, Maria? Já temos já aqui quase 1h40, Eita. 40. Meu Deus do céu, é muito assunto, é muito Muita Deus. coisa. E quando Deus está na mesa, Sim. se você parar para perceber, fugiu de muita É isso, coisa, a gente deixou o fugiu. Espírito Santo De verdade. fluir, né? E eu percebo que existem muitas pessoas como Eliseu. Você falou muito de Eliseu aqui. Eu amo. E é algo que eu gosto muito também. Eliseu estava arando a terra, né? Fazendo algo pequeno, mas no espírito ele sabia que foi chamado para fazer algo grande. E quando a capa chega, ele não pensa duas vezes. E esse podcast é para você, que está como Eliseu arando as terras, né? É. Sentindo o desejo de fazer coisas grandes para Deus. Fala, cara, eu estou fazendo isso, mas eu tenho certeza que quando a capa chegar, a unção chegar, eu não vou pensar duas vezes, eu vou queimar as carroças. Então, a palavra profética para a sua vida nessa noite, ou neste dia, não sei qual horário você vai estar ouvindo esse podcast, é: se for para queimar, queima tudo. A entrega só é entrega quando você queima tudo. Porque existe um comissionamento, existe um chamado. Eu quero agradecer, Maria, a você. Amém, eu Nossa, agradeço. você derramou tanto de Deus na Ai, nossa vida que nessa noite, bênção. nesse dia de hoje. Amém. Você deixou fluir, continue sendo. Eu Amém. percebo, você é uma menina muito simples. Uma Amém. menina que tem muito Deus, né? Eu Amém. creio que o Espírito Santo ele se move por meio da simplicidade. Amém. E a Amém. simplicidade do seu coração. E para finalizar, a última pergunta que eu vou te fazer. Sim. Eu passei um tempo na Jocum, não sei se ninguém sabe ou alguns sabem, e eu percebo que os missionários, e alguns missionários, têm um problema de postar uma foto comendo algo, uma pizza. Ah. Por quê? Porque tem pessoas que caminham com eles durante, né, o processo do comissionamento. E o que você acha sobre isso, né? Porque, às vezes, esse missionário é mal interpretado, porque a pessoa acha, tá usando o meu dinheiro. É. Como se o missionário não tivesse direito a comer uma pizza. Como se o missionário não tivesse direito a se vestir bem, a comer algo bom. Como se o missionário devesse, né? Sim. Desculpa, devesse viver uma vida de miséria, com a pior roupa. Não, isso é... O que você fala sobre isso? Denuncia isso pra Sim, gente aqui, olha, vai. gente, eu quase adoeci por causa disso, hein? Eu quase adoeci por causa Você já disso. passou por isso? Já passei por isso, muitos anos da minha vida. E Deus me curou. Deus me curou, porque missionário também precisa ser cuidado. Missionário também precisa ser amado. Missionário pode ter iPhone. Missionário pode ter roupa de marca. Missionário pode ir para um shopping. Missionário pode viajar, porque missionário não é descartável. Entendeu? Meu Deus. É Porque filho, né? é filho. Então eu sou boa só quando eu sirvo. Eu também preciso ser servida. E meu pai, ele é dono de tudo. E se ele tá me permitindo viver aquele momento, eu vou postar sim. Porque eu preciso mostrar para vocês que o Deus que me escolheu, ele cuida de mim. Ele provê para mim. Como representar Deus vivendo uma vida de miséria? Como? Como que eu vou falar para alguém que Deus vai te honrar, te prosperar, se eu vivo uma vida de escassez? Não tem como, gente, entendeu? Eu conheço um Deus que provê tudo, ele não deixa faltar nada para quem serve a ele com fidelidade. Isso é muito forte, é um assunto muito polêmico, que eu acho que precisaríamos de um outro podcast para falar sobre isso. De verdade, isso daí dá um papo muito longo. Dá porque, gente, muitos missionários que Sim. deixam de usar uma boa roupa. É uma deixam de crença, comer. isso é uma crença. Porque as pessoas acham que o missionário ele tem que ser uma pessoa, um coitado, né? Tem que viver uma vida mesmo de qualquer jeito. Por isso que existem pessoas depressivas, existem missionários que vivem dentro de uma caixa, doentes emocionalmente. E tem gente, eu conheço muita gente, viu? Porque não conseguiram se libertar dessa crença, sabe? Só que o Deus que te usa é o Deus que te mantém, é o Deus que te patrocina. Uau. É o Deus que quer ver você bem vestido, bem arrumado, sendo cuidado, feliz, comendo do bom e do melhor, sabe? Gente, eu quero agradecer a todos vocês que participaram, né, com a gente desse podcast, você que vai assistir, você que tem um desejo de fazer missão, você que tem um desejo de ser comissionado, comece nos ambientes que Deus tem te colocado. E outra coisa, você que às vezes você não foi chamado para ir, mas você foi chamado para investir, porque a missão ela acontece com como é? Sim. Conta para nós aí. Se você não pode ir, você pode investir, sabe? Você pode investir, você pode mandar um dinheiro para a África. Você pode orar. Pode mandar brinquedo, você pode orar, você pode ajudar a sua igreja. E outra coisa também, gente, Jesus passou pelo equibalo. E para poder finalizar minha fala Pode aqui, falar. né? Porque para você ser enviado pelo Senhor, você vai passar pelo deserto sim.
Porque a Bíblia diz que quando Jesus, após ser batizado por João Batista, o texto diz que o Espírito impeliu Jesus ao deserto. Uau. E a palavra impeliu aqui no grego significa equibalo. Meu Deus. Ou seja, antes de Deus te enviar para as nações, o teu primeiro púlpito será o deserto. Meu Deus. No deserto falta amigo, mas não falta Jesus. E no deserto ele vai forjar a tua identidade. Por quê? Porque antes de Jesus chegar no deserto, o pai tinha falado para ele, tu és meu filho. E no deserto o diabo falou para ele, se tu és filho, transforma essas pedras em pães. Ele queria... Jesus chegou antes. Jesus chegou. E por que Jesus não teve crise de identidade? Porque ele já tinha ouvido falar do pai, da boca do pai quem ele era. Meu Deus. Então, assim, o deserto é para forjar a sua identidade. Porque a primeira evidência de que você está pronto para ser enviado é quando Deus trata da sua identidade. Muito bom. Quando meu você Deus tem do céu. convicção de quem você é e de quem te chamou para aquela Uau, obra. glória a E para Deus. esse tempo. Então, assim, se você está vivendo esse tempo de deserto, faça desse deserto um púlpito. Porque o Senhor vai te enviar para as nações e você precisa estar preparado e convicto de quem você é em Deus. Gente, eu vou pedir para você agora se inscrever. Se inscreva. Se inscreva para você, né, fazer essa mensagem chegar no coração de quem precisa ouvir ela, né? Porque eu tenho certeza que, além de você, outras pessoas precisam ser edificadas. Outras pessoas precisam ter os seus olhos do Espírito abertos, né? Acerca de missão, acerca do envio. Eu quero agradecer a Maria. Amém. Né? Quero agradecer a sua assessora, né? Foi Amém. muito solícita, né? Verdade. Em fazer, em combinar com a gente a sua agenda. Quero agradecer a minha equipe, a Nicolas, a Sóstenes, a Carol, a Lucas, a Sara, a Bianca, a Alexandre, a Gabriel. Então, porque ninguém consegue só. Então, hoje eu tenho uma equipe muito boa, pessoas crentes, pessoas envolvidas com um propósito. Então, gente, fica com Deus. Um beijo no seu coração. Mas antes disso, eu tô com algo na mão que eu preciso te mostrar. Gente, chegou as camisas da Frequência do Céu. Olha que coisa linda. Que lindo. E outra coisa, isso aqui não é apenas uma camisa, é um decreto espiritual, Sim, profético. Profético demais. Que camisa linda, gente. Você pode ir pro shopping, você pode fazer o que você quiser, pode ir pros cultos, congressos, aonde você imaginar. Academia, tem gente indo pra academia, essa camisa já chegou até na Suíça. É muito forte isso aqui na Holanda. Então, gente, não deixe, porque quando você compra uma camisa dessa, você está abençoando a escola de discípulos, você está abençoando o projeto dos adolescentes, você está fazendo, né, parte dessa caminhada, né? Esse podcast tem como visão não uma proporção, mas um propósito. Sim. Porque eu sei que tem muitas pessoas que se movem por uma proporção. Sim. Mas a intenção desse podcast é um propósito. E o propósito é alcançar a sua vida. Né? Não é sobre eu falei números, para Maria quando ela chegou aqui, Maria, nada, vamos fluir, vamos deixar o Espírito Santo eu preparei tudinho nem li, gente. Não, percebi. Gente, Maria preparou um esboço que ela não ministrou o esboço dela, tá? Não. Ela não ministrou o esboço dela. Que bênção. Eu preparei perguntas aqui que se eu perguntei foi 5 coisas. É porque Deus queria falar com alguém. alguém. Porque o Espírito Santo, ele sabe da sua necessidade, ele sabe o que eu e você, nós precisamos ouvir. Então, quero agradecer a vocês por estar nos seguindo, você que está inscrito, compartilha nosso Instagram, nosso YouTube, nosso TikTok também, estamos agora com TikTok, né, galera? Então, gente, vamos lá, vamos caminhar com a gente, porque Deus tem muito para fazer. Na frequência do céu, sintoniza naquilo que é eterno. Um beijo no coração e a paz do Senhor. Na frequência do céu, eu vou. Na frequência do céu, eu vou. Na frequência do céu, ligadinho que ele é fiel. Eu vou. Na frequência do céu, eu vou. Na frequência do céu, eu vou. Na frequência do céu, ligadinho que ele é fiel. Eu vou. Na frequência do céu. Vou que 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 vou.
vou